Estamos de volta com a permacultura no podcast Impacto Positivo. Dessa vez a gente vai bater um papo com o Cláudio Jacinto, ou CJ, como ele é mais conhecido, um jovem quarentão de Brasília que vem praticando a permacultura há mais de 20 anos. O CJ fez curso com Bill Mollison, com David Holmgren, com Ernest e foi um cofundador do IPOEMA, Instituto de Permacultura, que é sediado em Brasília, e também foi um dos precursores do ensino da permacultura nas universidades públicas. O CJ levou o conhecimento da permacultura literalmente para milhares de jovens. Vamos aí conferir esse papo super interessante e notando que a permacultura pode empoderar muitas mudanças radicais na construção de um paradigma de uma vida mais resiliente e mais harmoniosa com o planeta. Eu vou ficando por aqui, deixando com vocês a entrevista com o CJ. Um abraço. Gente, eu estou aqui com um jovem pioneiro da permacultura brasileira, famoso CJ. CJ, muito obrigado pelo seu tempo e muito obrigado por compartilhar com a gente aí essa jornada muito bonita que você tem na permacultura. Salve, Eurico. Eu que agradeço aí o convite, cara, a oportunidade, e agradeço aí também aos ouvintes, né, que vão ouvir esse papo. Eu acho que as nossas missões, né, a minha e a sua, são bem afinadas, que é isso de realmente levar a ideia de que um mundo de menor impacto, né, ou de impacto positivo é possível. Então, a satisfação está aqui contigo, irmão. Prazer, meu CJ. Já tem um tempo já assim que eu acompanho bastante o seu trabalho, eu já conheci bastante coisa, participei de algumas versões da Puro Ritmo em Brasília, um tempão atrás, e enfim, a gente acabou afinando um contato agora que eu estou do outro lado aqui. Mas é bom porque a gente tem uma desculpa também para você vir para cá visitar o David, aí a gente já faz Legal. a gente faz uma conexão aqui. CJ, vamos começar lá pelo começo. Você teve um começo na permacultura bem peculiar, né? Você já começou assim em contatos com pessoas com uma bagagem bem forte dentro do universo da permacultura, né? Inclusive, se eu for ao David, eu vou devolver uma visita, né? Porque ele já esteve lá em casa com a gente. Uma grande honra, né? Para quem ainda não associa o nome à pessoa, David é o co-criador da permacultura, né? Junto com o Bill Mollison. Realmente uma satisfação. Eurico, assim, a minha história, na verdade, eu sempre digo que ela começou antes da permacultura, e a permacultura, que é o que norteia, né, tanto o meu quanto o seu trabalho, dessa coisa de vida sustentável, um mundo sustentável, que para muitos ela é entendida como uma técnica, mas é uma filosofia de vida, né? E o que fundamentou essa filosofia de vida na minha vida, os valores, eles vinham de antes, eles vêm de berço, eu acho, no meu caso, que era uma inquietação com o estado do mundo. Eu sempre me incomodei, principalmente com a pobreza, com a miséria e com a desigualdade social. E aí eu militava nisso, no movimento estudantil, já fui de partido político, mas eu realmente não conseguia achar normal pessoas pobres, pessoas passando fome, a miséria. Isso nunca me desceu a goela, né? É uma herança mesmo, assim, da minha criação, dos meus pais, principalmente do meu pai e tudo, mas isso sempre foi muito forte para mim. E aí, em um determinado momento, já na universidade, e começam as reflexões ali, né, a partir dos 16, 17 anos de idade, a gente começa a dar uma qualidade, digamos, mais intelectual para essas reflexões. Eu percebi que faltava um aspecto ali, que a conclusão que eu cheguei foi que não adiantava a gente distribuir a riqueza se essa riqueza fosse fruto da exploração da nossa própria mãe, né? Então, quando eu entendi que o ser humano faz com o planeta Terra, que é a nossa mãe, né, sagrada, é uma exploração, uma usurpação, né? Eu, quando quero impactar, eu digo que a gente, dia a dia, enquanto humanidade, estupra a própria mãe, né? É uma expressão pesada pra caramba, eu sei, mas é isso que a gente está fazendo, né? Eu acho que é uma analogia drástica, mas que funciona para que as pessoas acordem para o que a gente está fazendo. E aí eu concluí que se a riqueza que a gente tem para distribuir é fruto dessa exploração, não adianta só acabar com a exploração do homem sobre o homem. A gente precisa acabar com a exploração da vida, né, do ser humano, achar que tem o direito de explorar a exaustão os recursos naturais, a nossa mãe terra, e colapsar todos os sistemas ecológicos. E aí, nesse momento, chega a permacultura na minha vida. E eu percebi que ela caiu como uma luva para resolver esses meus anseios, porque, de certa forma,
por um período curto, eu fiquei um pouco órfão quando eu vi que digamos, as políticas sociais, né, as visões políticas de esquerda e tal, elas eram insuficientes nesse sentido de para onde elas nos levariam. E aí a permacultura ela veio a calhar demais e desde então eu comecei a estudar e praticar. E aí são coisas que a vida vai propiciando, né? Eu mudei de curso, eu fazia engenharia mecânica, migrei para engenharia florestal. Então, dentro da própria Universidade de Brasília, eu comecei a entender mais propriamente dito a questão da ecologia, da dinâmica dos ecossistemas e tal. Isso me ajudou bastante. E Claro, aí eu percebi... só porque eu fiquei assim com aquela frase na cabeça, você falou isso aí, né? E tem o poder de síntese das pessoas que passaram muito tempo nessas coisas, né? O Bill Mollison tem aquela frase dele que ele fala assim, a futilidade do revolucionário que combate o sistema que produz o alimento que ele mesmo depende, né? Quer dizer, se você não está Exatamente. produzindo sua comida, se você não consegue construir a sua própria casa, se você não consegue ser responsável pela sua própria vida no mundo, de que adianta você se envolver nessas lutas, nessas coisas que vai ser um regime entra, outro regime sai, mas o sistema que subjaz ali é o mesmo, né? Exatamente, a gente continua refém, né, cara? A gente continua preso. E pegando esse gancho aí, a premissa que o Bill Mollison traz, né, para a permacultura do seja responsável pela sua própria existência, ela, para mim, diz tudo, né? E quando você descobre esse entendimento com 20 anos de idade, que foi o meu caso, aí você resolve levar ao extremo. Então, a permacultura ela passou a ser o meu modo de viver, o meu modo de pensar e virou a minha profissão. Então, eu talvez seja o que a gente acabei de desenvolver esse conceito aqui, um permacultor pleno, né? Um permacultor completo. Não estou dizendo, entendam, que não é que eu sou o modelo de sustentabilidade. Não. Eu não conheço nenhum, nem o próprio David, nem o próprio Bill Mollison. Nós ainda não somos modelos nessa sociedade de pessoas 100% sustentáveis. O que a gente vem fazendo é transformando os nossos impactos em impactos positivos, pegando aqui o nome do nosso programa. O que eu uso muito é diminuindo os impactos, né? Então, assim, o que a gente está fazendo nessa transição é diminuir a nossa cadeia de insustentabilidade. Porque o que a maioria das pessoas faz da hora que acorda à hora que vai dormir está totalmente dentro de uma cadeia de insustentabilidade, né? E aí, então, pegando o gancho aqui, voltando para a minha história, eu tive uma oportunidade que a vida me deu de ter um pedaço de terreno para aplicar, né? A permacultura, quando ela surge, ela está muito focada no desenho de território. Eu digo quando ela surge porque hoje em dia, principalmente com o trabalho do David, ela já é de fato uma visão para uma sociedade global, né? Então, mas inicialmente se falava do desenho de sistemas focado em pedaços de território. Hoje não, hoje a gente tem uma proposta para redesenhar a humanidade, a presença da humanidade no planeta, juntando internet, tecnologia, né, novos modelos econômicos. A proposta dos permacultores ela é bastante ousada e necessária, né? Tem um negócio Mas aí interessante, Cláudio, desculpa. Tem um negócio interessante assim com esse trabalho do David, com o trabalho do Bill também é o seguinte: as pessoas falam assim, existe uma certa crítica da permacultura, dizem que a permacultura é uma coisa de classe média alta, etc, né? Não é o caso aqui, porque ela nasceu aqui e aqui o padrão de habitação popular, entre aspas, eram as casas soltas em terrenos de no mínimo 1.000 metros. Então você consegue produzir muito dentro de uma área dessa. Então tinha além do foco de produção permanente, né, da questão de você produzir uma agricultura que copiasse a natureza, tinha essa questão também de você olhar o seu ambiente de habitação, que aqui naquela época deles principalmente era o planejamento urbanístico daqui, são casas soltas, terrenos de 1.000 metros. A Austrália é quase toda horizontal. Então maravilha. tem E tem uma coisa do faça você mesmo e faça com o que você tem, né? Os recursos disponíveis. Então, em essência, é claro que a permacultura ela não é algo de elite ou para a classe média, mas existe de fato esse preconceito porque muitas vezes alguns cursos são oferecidos com valores altos, mas isso também remete a uma questão cultural que é o que é o valor em si, né? E aí, de novo, então, voltando aqui para o link da história, mas já dando um jump aqui nisso, então eu comecei um trabalho e quando eu tinha 6 anos desse trabalho,
localizado na Chácara Asa Branca, que é onde começou o meu trabalho, né, uma chácara familiar. Já recebemos mais de 20 mil estudantes, universitários, famílias, já foram vários idosos lá, né, famílias que descobrem a questão ambiental, querem conhecer. Já envolvemos provavelmente aí mais de 100 escolas. E aí, em um determinado momento, a partir das pessoas que estavam girando em torno desse trabalho, a gente resolveu fazer uma ONG. Né? Nós somos o Instituto de Permacultura, que é o IPOEMO, que é uma ONG. E por que eu linkei isso agora? Porque a missão de ONG é a missão genuína das ONGs, que eu chamo que é a função Robin Hood. É pegar dinheiro aonde tem para atuar aonde não tem. Então, quando a gente oferece um curso que o público-alvo pode pagar, a gente vai botar o valor que a gente considera justo, e algumas pessoas vão poder pagar. Porém, a gente faz trabalhos, a gente desenvolveu uma estrutura institucional com CNPJ, cheio de burocracia, porque a gente dialoga com o sistema, né? Daqui a pouco eu já faço um parênteses sobre isso, para poder pegar um recurso de um patrocinador, pegar um recurso de um edital público e atuar numa escola pública que não tem nem aula de educação ambiental. Atuar numa periferia onde tem esgoto correndo a céu aberto e a gente tem um monte de soluções de tecnologias sociais para resolver aquele problema. Onde falta água e a gente tem soluções para, com R$5.000, você guardar 50 mil litros de água. Então a gente faz essa função Robin Hood. Então, no caso do IPOEM, eu acho que na maioria dos institutos, sempre que eles estão dando um curso onde se cobra ali um valor X de, sei lá, vamos supor, R$1.500 na inscrição de um curso de 10 dias, esse instituto está no outro lado levando permacultura, levando sustentabilidade e levando soluções concretas, de um modo que o beneficiário que está recebendo isso não tem que pagar. Então, é esse diálogo com o sistema que a gente procura fazer. E é importante, Eurico, essa coisa do diálogo com o sistema, porque nós somos taxados, muitas vezes pejorativamente, como o alternativo. Né? Nós somos, de fato, uma alternativa para a sociedade. Mas aquele alternativo de que quer viver à margem, quer se isolar do sistema, eu, particularmente, e eu acho que a maioria dos permacultores já não acredita mais nisso. Até porque isso fere um princípio ecológico, que é a interconexão entre os elementos. Né? Nós estamos num sistema interconectado. Então, eu acho que a grande analogia que a gente faz hoje em relação a romper com o sistema é a analogia do vírus. Eu trabalho esse conceito de que nós temos que ser tão pequenos frente a esse macrosistema destruidor que proporcionalmente nós somos como um vírus, né? Um vírus é muito menor do que uma bactéria. Então a gente entra dentro desse sistema e a partir dessa inoculação, vamos dizer assim, a gente transforma esse sistema. Ou seja, se eu vou ser um servidor público, eu vou levar uma nova consciência para esse meu trabalho. Se eu sou um profissional liberal, eu vou levar essa nova consciência para esse meu trabalho. Né? Se eu sou um empreendedor, o meu objetivo não vai ser só ganhar dinheiro, e sim gerar um legado positivo. Né? E por aí vai. Cláudio, deixa eu só voltar um pouco. Eu quero muito conversar sobre essa questão do Instituto. A gente teve um papo com o Jorge Timmerman também sobre isso aí, com o Sérgio participou, a Suzana e tal. E a gente teve várias perguntas, foi um assunto que gerou um certo engajamento interessante. Mas eu queria voltar. Esse fato que você compartilhou de você ter acesso à terra no começo é muito importante, né? Porque muita gente tem o primeiro acesso à permacultura, fica cheio de ideia na cabeça, mas não tem muito onde aplicar. E no seu caso, você já tinha esse acesso, né? Isso dá uma acelerada muito grande na questão do aprendizado e de dominar também as técnicas, né? Sim, eu vejo isso como uma coisa da oportunidade, né, Eurico? A oportunidade por si só, ela não resolve nada. Tem muita gente que vê as oportunidades passando na frente, às vezes nem percebe que é uma oportunidade e acaba perdendo. Mas certamente, para aquelas pessoas que saem principalmente de um curso PDC, né, ou um curso de agrofloresta, elas realmente saem naquela ânsia, né, positiva de aplicar. E essa aplicabilidade, ela se dá num pedaço de chão, né? Então, realmente, isso é uma coisa muito importante. Mas eu não diria que isso deva ser um impeditivo, né? Até porque, num caso extremo, a gente vai falar de um aspecto mais político, que é a questão da concentração de terras, principalmente no Brasil. Né? E aí nós trazemos muito a questão da politização para a permacultura. Né? E não tem nada a ver com politicagem. Né? Politização é o que a gente está fazendo agora, discutir sociedade. Se eu discuto sociedade, eu estou fazendo política, eu estou discutindo política. Então, realmente, no Brasil existe um problema muito sério de acesso à terra,
que acaba complicando a própria capacidade de gerar capilaridade para a permacultura, para a agroecologia, para a agrofloresta e essas ações. Então, de fato, essa foi uma oportunidade que eu recebi e aproveitei, né? E mais do que isso, quem puder depois vai passear, encontrar nossas imagens nos nossos canais, eventualmente talvez você até publique alguma coisa disso, vai ver que a Asa Branca, onde esse trabalho nasceu, é um cerrado, né? Um cerrado relativamente denso, né? Eu pus o relativamente aqui porque tecnicamente isso é uma definição da fitofisionomia, né? Aqui falando como engenheiro florestal. Mas a nossa vegetação lá é uma vegetação onde tem mais de 70 árvores, bem denso, e eu ocupei sem precisar tirar o que já existia lá. E aqui a gente já vem falar de uma mudança cultural, né? Uma coisa que sempre me fascinou na permacultura é esse conceito do cultura, né? Hoje eu tenho dito que os caras, quando criaram esse nome, o David e o Bill, é porque a palavra sustentabilidade não estava tão na moda. E talvez a composição não ficasse tão bonitinha, né? Mas permacultura é cultura permanente. Eu digo que talvez hoje fosse cultura sustentável, né? Mas susticultura não ia ficar muito bonito. Mas, assim, esse conceito do permanente enquanto sustentável. Mas, beleza, isso é a qualidade. O aspecto fundamental é cultura. Porque o que a gente está fazendo é exatamente essa reformulação de cultura. E cultura no sentido pleno, né? No lato sensu, ou seja, quais são os meus hábitos, o meu jeito de fazer as coisas, o meu jeito de me relacionar com as pessoas, o meu jeito de me relacionar com o território, de me relacionar com o ambiente, minhas crenças, meus valores, minha espiritualidade, meu modo, da minha epistemologia, ou seja, o modo como eu crio conhecimento. E aí eu sempre trago aquela premissa lá do Einstein, né, que fala que a humanidade não vai resolver os problemas no qual se encontra usando a mesma mentalidade que tinha quando criou esses próprios problemas. Então, quando a gente, já vou te passar a palavra, quando a gente trabalha com essa coisa da cultura, aí sim a gente está falando de uma revolução de fato, né? Eu acho interessante essa questão da cultura, porque assim, quando eu ensino, eu dou alguns exemplos, né? Aqui na Austrália tem um movimento muito bacana numa cidade chamada Buderim. O pessoal começou as agroflorestas urbanas. Tem um pessoal que que mora em bairros mais horizontais no sul da Austrália. E ela até, acho que ela foi uma aluna, se não me engano, ela foi aluna do David também. E essa questão da mudança de paradigma, que é isso que você está colocando, uma questão cultural. Então, o que o pessoal lá fez? Era uma cidade relativamente horizontal, eles começaram a fazer horta na frente de casa e começaram a fazer agrofloresta nos canteiros na frente ali. Uma história um pouco triste, porque eles estão sendo atacados agora pela prefeitura, enfim. Mas está lá, estão sobrevivendo ainda. E a outra, essa mulher, eu esqueci o nome dela agora, ela fez um curso com o David e tal, e ela começou a transformar o bairro onde ela morava, que é uma mudança paradigmática. Assim, olha, para criar a galinha, o meu espaço talvez seja pouco. Ou para fazer uma agrofloresta, eu tenho que respeitar essa questão do espaço da cerca, eu tenho toda uma... Aí o que eles começaram a fazer? Me dou super bem com você, a gente não tem problema. Vamos derrubar essa cerca aqui? Olha que fantástico. Então eles começaram a fazer... Existe um bairro lá perto da casa, eu esqueci o nome dela, eu vou colocar as notas no programa, o pessoal assistir. Ela deu uma palestra no TED. Começaram a quebrar as cercas das casas e acabaram com essa coisa. Tipo, aí assim, olha, eu tenho um cara aqui que está precisando de trabalho e ele quer fazer uma horta aqui de produção de escala para vender. Eu tenho meu quintal aqui, mas eu não estou usando muito. Os caras começaram a quebrar um monte de cerca e começaram a fazer a coisa como se não tivesse aquela coisa, aquele apego que a gente tem com a propriedade privada do meu espaço, o meu cercadinho de... Então, assim, é isso que você está falando, é uma mudança paradigmática, porque não é só o acesso à terra, vamos tentar voltar de novo, não é só a questão do acesso à terra, é o acesso à terra, mas é o acesso também, vamos dizer assim, é a abertura de mente para novos paradigmas, né? Porque você pode ter acesso à terra de várias formas que não seja necessariamente só a propriedade e o título privado, né? Fantástico, exatamente. Eu tinha até pensado isso e foi bom que você voltou porque eu acabei não falando, mas realmente, quando eu quis dizer que não é um impeditivo, é nesse sentido, principalmente da propriedade. O acesso, é claro, se você precisa fazer uma casa, se você precisa fazer uma floresta,
produzir uma horta, um tanque para guardar das chuvas, você tem que fazer isso no chão, isso não vai estar flutuando por aí. Então, esse pedaço de chão é um pedaço de terra. O que eu quis dizer que não necessariamente deve ser impeditivo é a questão da propriedade. Exatamente porque se os modelos que a gente tem não atendem, a gente não tem, né, uma lógica de o terreno é baldio, eu posso lá ocupar e está tudo certo com isso, porque por mais que o terreno esteja lá sendo depósito de entulho, criação de rato, né, espontâneo ali, aí pense um grupo, um coletivo se organizar para ocupar. Que a primeira coisa que a prefeitura vai lá fazer? Desocupar o terreno, porque aquele terreno não é daquela galera. Quer dizer, então assim, muitas vezes o impacto positivo que a gente quer dar é rechaçado e travado por uma lógica burocrática do sistema. Né? Eu já ouvi, por exemplo, coisas aqui em Brasília do tipo se a gente ficar plantando muita árvore aí pela rua, a gente vai ter muita árvore frutífera, a gente vai ter um problema que é de quem é o direito de colher. Ora, bolas, quer dizer, quando chegar a solução, quando estiver produzindo, é que é bom, é o que a gente quer, aí a gente não produz com medo de que na hora que tiver produção vai dar problema. Então, assim, é uma mentalidade muito às avessas. Né? É o paradigma da sociedade de consumo, que é o seguinte: precisa criar escassez. A gente fala em inglês by design, é projetado para criar escassez, né? Se você projeta para criar abundância, incomoda. Então, assim, esse negócio você fala assim, se ocupar, você está errado. Quer dizer, estava errado, o negócio estava vazio, ninguém estava usando, mas você não pode ocupar, porque é errado, né? Agora, é certo você começar a sua vida com 25 anos de idade, fazer um financiamento num banco para 40 anos para ter uma terra, ou para ter um apartamento, ou para ter uma casa. Ou seja, se você se escravizar com o sistema financeiro, a nossa sociedade acha normal. Mas se você criar um novo paradigma, seja de ocupação, de compartilhamento, do que for, você é terrorista. Exatamente, é o louco, né? O maluco da história. Mas eu lembrei de uma outra premissazinha bacana que é o seguinte, não sei se você já ouviu essa, é assim, antigamente nós éramos uns poucos e nos chamávamos de loucos. Hoje continuam nos chamando de loucos, mas já não somos tão poucos, né, meu amigo? Então, nós estamos aqui, sei lá quantas mil pessoas, milhares de pessoas que chegam a milhões vão ouvir o seu programa, e é isso, os loucos são aqueles que saem da normose, né? Eu acho que existe uma doença na nossa sociedade chamada normose, que é achar normal coisas que não são normais, né, cara? Então, olha isso que você está falando, por exemplo, no caso de Brasília, né? A gente pode ter uma cidade toda arborizada e um paisagismo todo comestível e que produz, etc, etc. A gente tem muito espaço para isso e a pessoa encara como um problema, né? Eu já vi essa versão aí em Brasília do contrário. Falei assim, esse negócio de muito pé de fruta na cidade não dá certo porque fica cheio de mendigo comendo. Falei, cara, por que a gente não pode projetar uma sociedade onde as pessoas possam comer à vontade, para não ter fome? Pois é. E detalhe, o que a pessoa não pensa, né? O pensamento sistêmico, assim, se tem um pé de fruta ali que está aproveitando a água da chuva, que nasceu ali, que cresceu ali, está produzindo, ele tá economizando em outras coisas. Porque se você bota ali uma ornamental, alguém vai ter que aguar, alguém vai ter que podar, e ela não faz nada, ela só é ornamental. Né? Assim, não faz nada, enfim, ela tem outras funções ecológicas, mas eu digo assim, no caso de Brasília, é um absurdo as pessoas não pensarem em ter mais e mais. Toda super quadra de Brasília devia ter uma SAF no meio. E fora uma questão que com a liberdade da palavra que muito escrota, né, cara, que é a falta de empatia, né? Quer dizer, a presença do mendigo me incomoda mais do que saber que tem uma pessoa passando fome na miséria. Né? O que devia me incomodar é a existência dele, não eu vê-lo. Quer dizer, se ele está empurrado lá para a periferia e eu não o vejo, tá tudo bem. Agora, se ele transita aqui, me incomoda porque eu estou vendo ele está enfeiando a minha cidade, não é porque eu estou preocupado com ele. Então, realmente, as mudanças paradigmáticas são a base de tudo. Né? Claro, mas olha só, você começou muito novo e bem embalado assim por esse pensamento da permacultura, que é um pensamento muito forte, né? E como você colocou, ele pode não ser partidário, mas ele é político. Então, existe uma base anarquista muito forte dentro da permacultura, né? E a Asa Branca, pelo que eu me lembro, desde o começo foi com muita tecnologia sustentável, captação, bioconstrução e tal. Vamos tentar
voltar lá. Eu também faço bastante esse link aí da questão do anarquismo no sentido até da premissa que eu já falei. Seja responsável pela sua própria existência. Porque quando você leva isso para uma aplicabilidade, do que a gente está falando? De autonomia. Então, a partir do momento que eu sou capaz de produzir a minha casa, eu posso dar uma banana para o monopólio do cimento, né? Para o monopólio do ferro, para todo o impacto ambiental da construção civil, né? Quando eu posso produzir a minha comida, eu não faço mais parte do elo de destruição associado às monoculturas, dependente de máquina, de veneno. Eu primeiro começo a cuidar de mim e da minha família porque eu paro de comer veneno, né? E, por consequência, eu estou ajudando a cuidar do planeta porque eu paro de envenenar o ambiente. Então, esse conceito da autonomia, do faça você mesmo, que tem nessa, eu concordo contigo, um viés do ponto de vista filosófico e, vamos chamar aqui de visão política, muito próximo a essa percepção anarquista, né? Do nós somos capazes de se resolver sem um Estado ou sem... Pior do que o Estado é uma tal de uma entidade chamada mercado, né? Que tem gente que acredita que ela vai resolver alguma coisa, que é a liberdade dela. E, na verdade, existe para mim eu, sem querer polemizar e entrar na disputa política, né? na disputa xarope de perda de tempo, mas as pessoas criticam muito, o comunismo, o socialismo não deu certo. Beleza, eu concordo que as experiências que aconteceram, que aí a gente vai questionar se foram de fato as experiências conforme a teoria, né? Se o que foi praticado foi conforme a teoria, mas independente disso, ser sim ou não, a questão que eu faço é, o capitalismo deu certo? Se deu certo, por que tem 1 bilhão de pessoas passando fome? Por que a maior indústria do mundo é a indústria da guerra? Né? Por que a maior corporação do mundo é o exército americano? Né? Por que você tem no Brasil, 5 pessoas, né, que representam 5 famílias, com a grana equivalente a 100 milhões de pessoas? Né? Quer dizer, isso deu certo? E o questionamento que eu coloco também eu faço muito esse questionamento nessa mesma linha, né? Eu falo assim, olha, gente, eu não estou discutindo vermelhinho e azulzinho, esquerda ou direita. Eu estou discutindo o seguinte, um novo paradigma já está surgindo em vários lugares e ele não é o paradigma do capitalismo, porque o capitalismo ele gera escassez intrinsecamente, né? Aí, mas o socialismo não deu certo, isso não deu certo. Tudo bem, gente. Então me explica como é que é dar certo para o capitalismo. A gente está no antropoceno, é a 6ª maior extinção em massa, uma hecatombe ecológica geral do planeta e ela é causada pela sociedade de consumo. Isso é dar certo? Pois é muito louco esse argumento, né? De que tudo bem, eu confesso que eu nunca ouvi ninguém falar que o capitalismo deu certo, mas quando se fala numa argumentação do o outro não deu certo, como se esse tivesse dado, né? E não deu, sinto muito. Esse é o que não deu certo, porque ele foi experimentado em exaustão e em larga escala. O outro não, o outro foi experimentado localmente. Claro, não, tudo bem, teve a Guerra Fria, foi uma tentativa de que isso ganhasse o mundo, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando, voltando ao que eu tentei fazer, e fiz e vim fazendo na Asa Branca, como outros, hoje eu acho que já deve ser milhões ao redor do mundo, de experiências de socialização na prática, né? Onde eu tinha um terreno que era do meu pai e uma galera usufruiu. Nós lá nunca fomos uma ecovila, mas foi uma escola gratuita e voluntária para os 41 sócios fundadores do Ipoema. O Ipoema foi fundado com 41 fundadores. Essa galera praticou lá voluntariamente. Quer dizer, voluntariamente no sentido do que eles entregaram, mas também do que eles receberam. Eles não pagaram para poder ter um lugar para experimentar, para poder errar. Né? Quando eu estava lá construindo a minha primeira casinha de barro e tinha gente aprendendo, elas estavam ganhando um conhecimento. Muitos depois viraram bioconstrutores. Né? Quando eu estava lá fazendo agrofloresta e chamava, galera, vem fazer agrofloresta comigo, eles estavam aprendendo sem ter que pagar por um curso. Então, esse é um processo de socialização, num exemplo bem prático. Né? E aí, então, assim, para o ouvinte que ainda não sabe exatamente qual foi o nosso trabalho, a nossa proposta lá na Asa Branca, ela é uma chácara familiar e eu tenho 4 irmãos. Quer dizer, perdão, tenho 3 irmãos, somos 4 filhos. Uhum. Então, uma irmã, né, e 3 homens. E desde que meu pai adquiriu essa terra lá na década de 80, a história é que quando os filhos crescessem,
meu pai foi visionário nesse sentido de cuidar do futuro dos filhos, a gente já teria, provavelmente ele já prevendo essa questão da especulação imobiliária e o crescimento desenfreado de Brasília, já reservou um pedacinho de terreno para que quando os filhos crescessem, eu nasci em 77, então quando ele comprou a Asa Branca eu tinha 5 anos, foi em 83. Os filhos, quando crescessem, já tinham lugar para fazer a casa. E aí, quando eu descobri a questão ambiental, fazendo engenharia florestal, descobri o que é o cerrado, o bioma, né, o ecossistema e tal, e cheguei lá com esse novo olhar, falei, nossa, cara, aqui não é só um terreno para fazer uma casa, aqui é um museu de diversidade. E eu uso a palavra museu porque o cerrado também está sendo extinto, né? A gente se preocupa muito com a Amazônia, com toda a razão, mas o bioma mais em maior risco de extinção mesmo é o cerrado brasileiro, né? Até porque a soja e o gado ocupam muito o território onde tem cerrado e não floresta amazônica. E aí eu cheguei lá com esse novo olhar, falei, caramba, tudo que eu fizer aqui tem que ser com muito cuidado. Mas a proposta continuou sendo essa. Eu e os meus irmãos iríamos para lá para morar. Só que a permacultura ela me trouxe toda uma qualidade nesse morar. Então não era só fazer a minha casa, era fazer uma casa que gerasse um impacto positivo no lugar e que deixasse um rastro muito menor, se possível que não deixasse rastro fora do terreno de 4 hectares. Né? Como assim um rastro? O que esse maluco está falando? O que a gente faz, tem um conceito, se o ouvinte não conhece ainda, procura depois o conceito de pegada ecológica. Cada vez que eu consumo qualquer coisa, uma PET de Coca-Cola, o rastro não vai ser só a posteriori no meu estômago e para a minha saúde. Né? Toda a cadeia de produção desse refrigerante ele é muito insustentável e ele começa lá no petróleo, porque o plástico da PET é derivado do petróleo. Aí a gente vai pensar na cadeia de transporte, na extração das matérias-primas, na mão de obra explorada, né, na água, que a Coca-Cola e a Nestlé são donas da água no mundo hoje, né, da água que virou commodity apropriada por 2, 3 corporações mundiais. Então a gente vai discutir tudo isso dentro de uma garrafa de refrigerante. E o que acontece? A gente é capaz de produzir um pé de laranja, voltando para a autonomia, e tomar o suco de laranja. Mas eu não vou ser capaz de, no meu quintal, produzir Coca-Cola. E nem quero. Né? A grande mudança paradigmática é eu nem querer. Mas ainda que eu quisesse, o que o sistema nos oferece nos afasta da autonomia. Então, por que a construção civil foi orientada para ser feito tudo à base de concreto? Uma questão técnica, digna e justa de ser reconhecida, que é, de fato, a capacidade de engenharia dessa estrutura. Né? Vide Niemeyer e os seus belíssimos vãos livres, etc. Né? Que, ao seu tempo... Desculpa aí. Ao seu tempo, não tinha esse enfoque da questão ambiental, então a gente não pode responsabilizá-lo. Hoje, a gente faz a crítica, né, de que as obras do Neymar não precisavam ter tanto cimento, tanta coisa, mas ele estava falando de outro lugar e de outra coisa. O fato é que hoje a gente já não precisa replicar estrutura, a não ser por uma questão de necessidade, a questão opcional, mas replicar estruturas que sejam tão demandantes de tanto ferro, tanto concreto. Mas, tirando esse aspecto da capacidade técnica de engenharia desse tipo de estrutura, o grande porquê da indústria ter nos obrigado a esquecer dezenas de técnicas vernaculares de construção ecológica, né? Vernaculares, são tradicionais, né? São antigas e tradicionais, ancestrais, e praticadas de modo autóctone, ou seja, vários povos em determinados lugares fazem a sua construção com uma característica única e exclusiva daquele lugar. Isso foi sendo perdido. E hoje o jeito que eu construo, que eu particularmente não, né? O jeito que se constrói aqui em Brasília é o mesmo jeito que se constrói na Austrália, que é o mesmo jeito que se constrói na China, que é o mesmo jeito que se constrói não sei aonde. Então, do mesmo jeito a alimentação, que foi absolutamente homogeneizada. Né? Hoje, 12 espécies alimentares suprem, se eu não me engano, 90 e poucos % da alimentação mundial. 12 espécies alimentares, cara. Então, assim, voltando para a questão da indústria, o grande porquê desse negócio foi exatamente nos escravizar e nos deixar dependentes. Porque se o jeito que eu preciso construir depende de ferro, brita e cimento, eu não posso fazer no quintal de casa. Eu preciso comprar do Antônio Hermílio de Moraes, que é o dono da Votorantim.
né? Eu preciso comprar do Gerdau, que é o dono do ferro. Então, esse desenvolvimento da humanidade, ele tem todo um porquê. Na agricultura é muito conhecida a questão da Revolução Verde, né? Mas na construção isso também foi feito deliberadamente. Não é à toa que a gente aprende lá desde pequenininho que casa de barro dá barbeiro, né? Quem estiver ouvindo isso fora do Brasil talvez não entenda isso, mas existe um barbeiro, não sei se ele é endêmico do Brasil, realmente ignorância minha, mas existe um barbeiro que é um inseto que carrega um hospedeiro nocivo que causa a doença de Chagas, que é uma doença fatal, né? Isso é um fato. Outra coisa que também é fato é que nas casas pobres do norte e nordeste brasileiro havia infestação desse inseto e as pessoas pegavam essa doença e morriam e morrem até hoje dessa doença. Isso também é um fato. Só que isso nos foi contado como se isso acontecesse porque as casas eram de barro. Por que essas casas eram de barro? Porque era o recurso local que se tinha para construir. O mito por trás dessa meia-verdade é de que o barbeiro está lá porque a casa é de barro. O barbeiro não está lá porque a casa é de barro. O barbeiro está lá porque aquele é o nicho ecológico dele e aquelas casas mal acabadas são casas que viram tocas para esses bichos. Aquela mesma mão de obra, o povo ignorante, semi-ignorante, analfabeto, que tem aquele conhecimento valiosíssimo de fazer as casas de pau a pique, de fazer as casas de adobe, né? Chama-se muito de casa de supapo, casa de taipa, né? Esse povo que é ignorante no sentido intelectual, muitas vezes analfabeto, mas tem um conhecimento valiosíssimo, sabe fazer desse jeito, só faltou alguém chegar e falar, olha, não deixa essa casa cheia de buraco na parede, gasta mais um dia de trabalho usando o mesmo barro e passa ali com a mão esse barro. Está resolvido o problema do barbeiro. Então, a gente aprende desde criancinha de que casa de barro dá barbeiro. Se casa de barro dá barbeiro e o recurso local que eu tenho para construir é o barro, o que me sobra? Comprar o cimento. Entende? Então, entender todas essas miríades aí do que nos impuseram é fundamental para a gente reverter essa cultura. Porque, primeira coisa, para a pessoa querer fazer uma casa de barro, ela saber que ela pode fazer uma casa de barro, que ela não vai morrer de doença de Chagas, como ela aprendeu quando tinha 5 anos de idade. Não, assim, tem algumas coisas que a gente pontua nisso tudo que você está colocando, né? Por trás de tudo isso aí é a indústria do petróleo. Porque para você fazer o cimento, para fazer a mineração, é o petróleo. Para você trabalhar com ferro, a mineração do ferro, também usa o petróleo. Então, assim, quando você aplica esse pensamento sistêmico que você colocou aí, você vai vendo que assim, a dependência, a Revolução Verde é para usar mais petróleo. Porque você precisa do petróleo para plantar, o veneno é feito com petróleo, o adubo é feito com a distribuição, o plantio, o arado, e assim vai. Então, assim, quando as pessoas começam a descobrir isso, e começa a ter essa autonomia que você está falando, é o melhor ponto politizado, porque, como você colocou, é político. Não é político partidário, mas é político. É o melhor ponto de negociação que você tem. Fala assim, olha, a gente precisa melhorar a comunidade, mas eu não dependo de você. Eu estou dialogando com você, mas eu sei me virar, eu sei fazer minha casa, eu sei colher água de chuva, eu sei produzir minha comida, eu sei lidar com os meus dejetos, eu sei... Então, é um ponto de negociação muito mais poderoso, porque você fala, meu amigo, eu não preciso de você para prover os serviços para eu sobreviver, eu sei fazer. Então, esse tipo de conhecimento e o exemplo que a Asa Branca e o Ipoema dão aí, e vários outros sítios, institutos e tal, ele é muito empoderador nesse sentido, porque você pode entrar para uma negociação dizendo assim, olha, na pior das hipóteses, você me virar. Exatamente. E eu acredito, Eurico, que sim, aí já é uma visão mais, sei lá qual é a palavra, mais quase que espiritual do mundo, que existem duas, ou psicológica talvez, existem duas formas do ser humano mudar. Ou muda pela dor, ou muda pelo amor. Né? E, na verdade, infelizmente, e não sou eu que digo, né, são mais de 1000 cientistas no painel de mudanças climáticas, a gente vai mudar pela dor. E a dor que a gente vai viver é o que a gente já está vivendo aqui em Brasília, para os ouvintes aí de fora. São Paulo já experimentou isso, eu sei que outras grandes capitais, Recife, minha família da minha mãe é de Recife, então de vez em quando a gente ia para lá nas férias e acho que deve ser a quarta, quinta maior cidade grande do Brasil. Racionamento de água desde talvez da década de 90, né? É isso que eu estava falando. Brasília, São Paulo, racionamento de água. Então, assim, pô,
30 anos atrás, uns malucos que se dizem um tal de permacultor, as pessoas não sabiam nem o que era isso, falavam, galera, vamos guardar água da chuva, vamos guardar água da chuva. Parece coisa de doido. Para que guardar água de chuva? Você abre a torneira e jorra ali aos litros e litros. Vai acabar. Vai acabar. Né? Então, assim, a grande dor que a gente vai experimentar é pelo excesso de sujeira, excesso de doenças, né? Excesso até de informação maléfica, né? Que isso vai deixando a gente estressado e doente, e a falta da água, a falta do recurso do próprio solo. O solo é um recurso que está se escasseando. O solo acaba, o solo está sendo lixiviado, está indo parar nos oceanos, né? Isso seria uma longa história técnica para explicar aqui, mas os solos estão se perdendo por lixiviação, né? Só para concluir. Então, assim, essa dor que a humanidade está experimentando, ela vai cada vez mais se intensificar pela perda e pela falta, né? E aí o capitalismo vai cumprir a sua profecia, né? De que vivemos num mundo escasso, que, como você falou, realmente é inerente ao capitalismo a necessidade do escassez, porque se não há escassez, o lucro não faz sentido. Porque perceba o ouvinte, se tem para todo mundo, não faz sentido eu acumular e guardar. E se não faz sentido eu acumular e guardar porque todo mundo tem, como é que eu vou gerar lucro? Né? Então, se o capitalismo existe para gerar lucro, é fundamental que ele se baseie na escassez. É isso mesmo. Não, esse negócio de mudar ou na dor ou no amor, o que eu coloco assim, eu converso com as pessoas, eu falo assim, gente, a gente está criando santuários de sanidade mental, espiritual e física. Porque assim, as pessoas vão chegar, e a gente está muito perto disso. Foi ano passado, ano retrasado, que a gente teve aquela greve militar, a greve da polícia no Espírito Santo. No Brasil, não é noticiado dessa forma. Mas fora do Brasil, principalmente pelos polos de mídia mais sérios, é divulgado praticamente como uma guerra civil. Você vê, a polícia entrou em greve, a polícia... se eu não me engano, foi a Polícia Civil e depois a Militar, enfim, em Vitória, no Espírito Santo, foram 3 dias, que é o tempo que leva para o supermercado acabar o suprimento dele. Foram 3 dias, todo mundo começou a saquear tudo. E essa é a situação que a gente está. Então, a Asa Branca, o Nós na T, do Sérgio, enfim, são vários polos que a gente tem, que eles são bastiões de conhecimentos, de práticas, né? E de sabedoria. Porque é isso que você está falando, muita gente só vai mudar na dor. Infelizmente é isso. É quando faltar água que vai aprender a captar água de chuva, é quando não tiver mais no supermercado que vai aprender a plantar, e assim vai. Mas até lá, CJ, a gente tem pessoas, né, como você, enfim, pessoas como eu, como vários outros aí, que estão se predispondo a ensinar e compartilhar isso aí, né? Eu quero buscar um pouquinho disso, assim, porque você vem de uma família, como você falou, o pensamento de justiça social vem de berço, mas a tecnologia para você ter um impacto socioambiental positivo foi adquirida ao longo desses últimos 20 anos aí, não foi isso? Exato, é a permacultura, né? Eu sou um cara assim que tenho orgulho de ter conhecido a permacultura. Vou dar um stop aqui só para tirar uma... Vai lá. Pronto, tava com um pigarro aqui. Saúde. Ficar tossindo aqui no ouvido do ouvinte é meio chato. Saúde. Então, assim, para mim, permacultura ela é uma bandeira, é uma causa que eu vivo, é o meu modo de vida, é o que eu ensino aos meus filhos. Eu tenho um filho que faz 20 anos agora em agosto e uma filhota de 12. É o que eu compartilhei com a minha família, com meus amigos, né? E realmente ela é a grande ferramenta, né? Ela é uma ferramenta porque ela transforma a nossa capacidade de refletir. Ela não só nos dá reflexão pronta, ela transforma a nossa capacidade de refletir, isso é bem importante, né? E traz as soluções. Só que ela nos traz as soluções não como receitinhas prontas, e sim como, do mesmo jeito que ela propõe a autonomia no fazer, ela propõe a autonomia no construir essas soluções. Então, ela não fala para você, você mora em Brasília, então o seu jeito de construir é com terra. Não, ela fala para você, olha, o seu jeito de construir é com recurso local. Você vai descobrir o seu melhor recurso local. Você vai descobrir a técnica que você sabe fazer, que você tem vocação e habilidade, que as pessoas à sua volta, que o seu estado permite, né? Quando a gente fala
da permacultura, o coração dela é o que a gente chama, que os permacultores chamam de design permacultural. O processo, o design ele é interessante porque ele é o nome que a gente dá para o processo e para o produto. Então, quando eu estou elaborando um planejamento em permacultura, eu estou fazendo um design permacultural. E quando eu tenho um mapa pronto, eu olho para aquele mapa e falo, esse é o meu design permacultural. Então, ele é, ao mesmo tempo, o processo e o produto, né? A composição desse design, ele leva em considerações aspectos abstratos, como valores, né? Crenças, religiosidade, leva aspectos sociais, como é que sociais, tanto do ponto de vista de concretude, que tipo de vizinhança eu tenho, quais são os relacionamentos, leva em consideração aspectos legais, né? Propriedade de terra, pode, não pode, legislação, tudo isso, e leva os aspectos técnicos, os aspectos físicos em consideração, né? Então, esses 4 componentes eles estão sempre andando juntos. Então, quando a gente fala em construir um sistema permacultural, desenhar uma propriedade de um modo permacultural, essa autonomia ela vem como direção, ela vem como norte. Como é que eu posso desenhar esse sistema para me tornar o mais autorresponsável possível? Ou seja, como é que eu posso me responsabilizar para que o problema do meu cocô e do meu xixi seja um problema que eu resolvo, e não que eu tenha que delegar para o Estado. Como é que eu posso resolver para que eu possa fazer a minha casa sem, então, precisar de toda essa cadeia do petróleo? E aí, o que a Asa Branca e o Poema se propõe a fazer é ensinar isso para as pessoas de fato. E a gente ensina a partir do modelo, né? Eu gosto de dizer que a Asa Branca ela nunca foi um laboratório, ela foi um laboratório no sentido de experimentação, mas não é um laboratório no sentido de vitrine. Ela nunca foi uma vitrine. Ela era um experimento real, né? A brincadeira que eu fazia porque não era para ver, ela estava sendo vivida, né? Não era uma coisa estava sendo vivida e aberta à visita, né? A brincadeira que eu fazia é o seguinte: se eu tiver a minha casinha de barro toda bonitinha que as pessoas querem conhecer, tiver cueca no varal e eu receber uma turma, a turma vai passar e vai ver a cueca no varal, porque ela está visitando a minha casa, e na minha casa a gente usa varal e tem cueca pendurada no varal, né? Então, assim, não era uma escola maquiada né? Maquiada não no sentido de ser fake, né? Maquiada no sentido de ser enfeitada, né? Tirar a gente, vamos esconder um defeitinho aqui, passar para baixo do tapete ali. Não, olha, a vida real é assim. Tem hora que a parede de barro vai ser bonita, tem hora que ela não vai ser tão bonita, tem horas que vai dar uma trincadinha, tem hora que a agrofloresta, que é uma produção absolutamente orgânica, a lagarta vai ganhar da gente e a gente vai simplesmente aceitar a derrota, porque eu não vou lá e vencer covardemente a lagarta à base de veneno. Então, vai chegar uma hora na horta e vai falar, cadê? A lagarta comeu tudo. Ficou sem alface? Fiquei. Qual seria a solução? Envenenar tudo. Não, envenenar tudo não passa na peneira ética da permacultura e nem tampouco eu quero comer veneno. Então, realmente, a principal missão do Poema, desde a sua fundação em 2005, foi difundir a permacultura. E a expressão da nossa missão era lembrar ela aqui, viver, só lembrar aqui, como é que é? Aprender, viver, ensinar e difundir a permacultura. Né? Então, o viver e aprender na frente, porque a gente acredita que a gente não vai trabalhar com a lógica de convencimento pelas ideias e pelo cognitivo. A gente vai convencer as pessoas por consequência do modelo. As pessoas percebem que o que a gente está fazendo é o que tem que ser feito. Não é o que tem que ser feito porque eu estou aqui dizendo que é o que tem que ser feito. É o que tem que ser feito porque se a gente não fizer desse jeito, e aí entenda-se, é um macro jeito, é um leque. A permacultura é um leque. Então, quando a pessoa trabalha com parto humanizado, parto natural, está dentro desse novo fazer. Quando a pessoa trabalha com medicinas alternativas em vez de medicina de remédio, está dentro desse novo fazer. Então, botando aqui a permacultura enquanto uma filosofia para uma sociedade de transição, né? Então, só voltando, não é uma coisa arrogante do o jeito de fazer porque o Bill Mollison me falou que é. Não, não é isso. Não é baseado em dogmas. É baseado no que a gente não quer. O que eu quero reverter? Né? Eu quero reverter o aquecimento global. Só que tudo que eu faço, como você bem falou, é derivado da cadeia de petróleo. Absolutamente tudo. Né? Uma outra expressão que eu gosto de dizer para as pessoas para provocar é que da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, tudo o que a gente faz passou pela cadeia do petróleo.
nossa, será que o CJ não está exagerando? Não, porque a gente acorda numa casa à base de concreto armado, petróleo pra caramba, fora o próprio material do concreto armado, cimento, ferro, brita, que eu já falei aqui muitas vezes. O café da manhã que a gente vai tomar veio de uma monocultura envenenada, dependente do petróleo na mecanização, então assim, absolutamente tudo. E tem uma outra coisa que é mais simbólica, que eu gosto de tratar dentro desse mesmo espectro do acordar a hora de dormir, é que a maioria das pessoas hoje, da hora que acordam até a hora que vão dormir, não tem o menor contato, nem mais, não estou falando de ir para a floresta abraçar uma árvore, não tem o menor contato nem mais com o chão original de Gaia, nosso planeta Terra. Não sei se você já pensou sobre isso. A gente acorda num piso artificial, entra num carro, desce no asfalto, passeia numa calçada e chega na repartição, no escritório onde a gente vai trabalhar, muitas vezes longe do chão, porque são prédios, né? Então, assim, nem o solo original da Terra a gente tem contato mais. Olha que loucura, que grau de artificialização é esse, que nem o chão do planeta que a gente caminha durante 24 horas por dia é o chão natural mais. Tem um cara aqui, CJ, eu também não vou lembrar o nome dele agora, assim, de bate-pronto. Ele está criou um movimento, seria em português, seria enraizamento. O ponto dele é exatamente esse que você colocou. Ele está comprovando que as pessoas que andam descalço e que botam o pé no chão, mas é no chão, não é no concreto não, no chão, a troca de íons que a gente tem combate a inflamação, combate uma série de coisas. Aí ele foi para o ambiente acadêmico, conseguiu recurso para fazer pesquisa e tal, e ele, pra você ter uma ideia, ele dorme, a cama dele, ele criou os fios terras na cama dele, porque ele fez tanto experimento, ele falou assim, olha, eu tenho tanta certeza que a gente foi feito para estar em conexão com o planeta e que essas camadas de isolamento artificial que a gente cria estão fazendo mal, que eu não só ando descalço, como a cama onde eu durmo, ela está ligada direto no chão. Olha só. Que é exatamente isso que você falou. E tem um tema assim, que é comum também, de vários papos que a gente está tendo aqui no programa, que é o seguinte, o grau de desconexão, que é isso que você colocou. As pessoas estão tão desconectadas que o bom senso, que é o natural, o que funciona, passou a ser extraordinário. E não é. É só o comum. É o bom senso comum. Mas as pessoas, é o que você falou, vive tão enjanelado, né? A tela do computador, a tela do telefone, a tela da televisão, o para-brisa do carro, é tudo tão quadrado, tudo tão encaixotado, que as pessoas perdem a pertença com o planeta, né? Exatamente. Eu gosto dessa questão também simbólica. De fato, somos uma sociedade do isolamento, né? O isolamento é essa desconexão. Então, a gente está isolado da natureza, né? Do planeta, né? Gaia, como eu gosto de chamar, né? Que para quem não sabe, vem lá da teoria de Gaia, que fundamenta a visão da permacultura, a visão interdisciplinar, sistêmica, etc. e tal. Olha só que coisa simbólica interessante. Qual é o sonho da classe média, né? Ter o seu apartamento próprio. Não sei se as pessoas já pararam para pensar na etimologia da palavra apartamento. É de apartar, estar separado. Então a gente tem uma grande conquista, uma vitória quando a gente tem o seu apartamento próprio, né? E aí é muito louco, porque o apartamento é algo que afasta a gente do vizinho por 15 centímetros, que é a espessura de uma parede entre um apartamento e outro, e a hora que a gente se encontra no elevador, a gente tem um certo constrangimento. A gente não sabe nem se dá o bom dia, se não dá, e quando muito, claro que tem as exceções, eu estou falando da regra geral, e podem conferir que é a regra geral. Quando muito, a gente dá um bom dia meio acanhado, recebe um bom dia de resposta, e só. Nós estamos apartados por 15 centímetros e parece que é a pessoa mais estranha do mundo. Fora o apartamento, né, se eu estou ali a 6 andares, Brasília tem um gabarito aqui de 6 andares, né, para quem não sabe. Mas nas grandes cidades ali com seus prédios de arranha-céus, né, de 20, 30, né, nos outros lugares do mundo de centenas de andares, a distância, a gente não só se aparta das pessoas, mas se aparta cada vez mais do solo de Gaia, né, que é onde nós somos bípedes terrestres, a gente devia não só andar como correr sobre o planeta, né? Ou seja, um outro tema que tem sido comum, assim, essa questão dos institutos, né? Muita gente tem abandonado um pouco essa ideia da institucionalização. Eu estudei bastante isso na minha pesquisa. Eu fiz uma pesquisa de doutoramento na sociologia
E eu estudei bastante essa questão assim, das redes e dos institutos. E aí, enfim, com essas sincronicidades da vida, a gente está vivendo esse movimento dentro da permacultura. Aí, muita gente que é empreendedor socioambiental tem dito assim, olha, é muito custo, o instituto, né, ele é muito oneroso, e era uma solução que tinha uma certa função em uma determinada época, mas hoje em dia é mais barato, mais eficiente a gente se organizar em redes. Outras pessoas, inclusive, têm, na verdade, empreendido de maneira socioambiental, com ética e tal, né? E tem achado que é mais válido, na verdade, você realmente partir para a questão da prestação de serviço, da venda de produtos, que sejam alinhados com a ética socioambiental, mas mais engajados, vamos dizer assim, com a sociedade, com a lógica de consumo, né? E o argumento é sempre esse, que o empreendedorismo socioambiental ou o rearranjamento da maneira que a gente trabalha e opera em redes é mais eficiente do que a questão do instituto. O seu caso, na verdade, não é esse. O seu caso foi um instituto de super sucesso. São milhares e milhares de alunos que tiveram acesso à permacultura pelo instituto, né? Tem, inclusive, um trabalho muito bacana que vocês fazem que eu gostaria que você explicasse para a gente, que é a questão também da recuperação das bacias, né? Das microbacias e das lugares onde os rios estavam tendo um impacto muito grande. Como é que é a sua experiência, então, com o Instituto? Ela é avessa um pouco a essas realidades das outras pessoas que eu conversei, né? Eu acho que isso está muito atrelado, Rico, a personalidade das pessoas, né? A personalidade, disposição e a forma de se querer fazer. O grande custo do Instituto é o custo pessoal, porque realmente o desenho que se tem legal e vinculado ao Estado, né, em si, não a institucionalidade, mas não do Instituto em si, mas a institucionalidade como um todo, realmente ele é desenhado para que sejam pessoas meio missionárias. Tá? Então, assim, a grande vantagem, né, que o Instituto tem é realmente poder pegar um dinheiro que vai ser aplicado sem que o fornecedor desse dinheiro queira nada em troca, no máximo que a sua imagem apareça vinculada ao que está sendo feito. Então, essa é a única forma que eu conheço. Hoje, talvez com a ideia de crowdfunding, e aí redes acabam entrando um pouquinho nisso, a gente pode fazer uma cosquinha perto desse potencial. Digo uma cosquinha porque a energia que se gasta para mobilizar uma grande rede de apoio e alcançar o potencial de um mega patrocínio, por exemplo, só para citar, a gente, no nosso último grande projeto, a gente conseguiu 3,4 milhões de reais para difundir a permacultura. E aí, como é que isso é feito? Pô, mas um dinheirão desse aí todo mundo quer e tal coisa. Todo mundo quer uma ova, porque dessa grana, o que se pagava à equipe era praticamente metade do que o valor de mercado das funções que eram feitas. Significa então que era uma equipe explorada. Não, eu era o primeiro da equipe, eu como elaborador do projeto, eu escrevi e aprovei o projeto, era coordenador e sou responsável durante 20 anos por esse patrocínio, para a prestação de conta. Eu tenho que guardar durante 20 anos, qualquer momento, até 20 anos daqui para frente, agora já se passaram 2, pode bater o patrocinador na minha porta dizendo que quer ver esses documentos. Então, essa responsabilidade toda, eu fui o primeiro a abrir mão de metade do meu salário para poder tocar o projeto, porque essa foi uma condicionante do patrocinador. Só para que fique um pouco mais claro, eu desenhei todo o objeto 100% autônomo, eu propus o que eu queria fazer, né? E aí eu entendo-se o Instituto, mas esse projeto ele foi basicamente feito por mim, tive auxílio do Eduardo, que é o meu grande sócio aqui no Poema, na elaboração do projeto, né? A equipe, a execução foi feita em galera, tá? Tô falando a concepção e a aprovação do projeto, o papel que foi aprovado lá. Então foi exatamente o que eu queria fazer. Isso é bom que fique muito claro, não há nenhuma ingerência, pelo menos a gente foge, se houver, no objeto. A gente vai fazer o que a gente acredita que tem que ser feito e o patrocinador vai pagar para fazer o que eu quero fazer. Uhum. Ele pede em troca colar a marca dele no que eu estou fazendo. E aí a gente escolhe fazer ou não. Para nós esse é um balanço energético muito positivo. Tá? Bom, então o caso foi assim. Aprovo tecnicamente o seu projeto, queremos tocar.
Só que o orçamento da sua equipe está muito grande, porque eu queria pagar bem as pessoas. Foi uma equipe de mais de 30 pessoas. Reduz pela metade a sua equipe. Aí eu falei, tá, isso significa então reduzir também pela metade o objeto. Não, se você reduzir o objeto, a gente não vai patrocinar. A gente quer que você faça tudo o que você está prometendo com metade da equipe. Aí eu, caraca, como é que eu vou fazer? Não tem como, argumentei, não tem como. Não vamos pagar esse valor aí, que eu não me lembro agora, tantos por cento aí para o orçamento de pessoal. Aí o que eu fiz? Equipe. Quer dizer, na verdade, isso foi até antes de formar a equipe. Até porque a equipe só é formada, o IPAMA ele não tem um quadro grande de funcionários, de pessoas. A equipe é sempre formada projeto a projeto. Então eu bati no peito e falei, beleza, eu não posso reduzir pela metade a equipe, mas se a questão é orçamentária, eu vou reduzir pela metade os salários. E aí o fato é que esse salário foi lá pela metade, e eu tenho certeza que o que eu fiz nesse projeto, que é uma coordenação de um mega projeto, só para você ter uma noção, envolvemos 33 escolas públicas, mais de 7 mil alunos, foram 21 cursos realizados nas escolas públicas, 6 pacotinhos de tecnologias sociais. O pacotinho é um jeito carinhoso que eu inventei para falar aqui. As tecnologias sociais foram tanque de 50 milhões de água da chuva, viveiro para 4 mil mudas, agrofloresta, 100 metros quadrados de agrofloresta, miocário, composteira. Eu acho que eu estou esquecendo ainda alguma coisa. Tudo, as fossas de evapotranspiração. 6 escolas receberam tudo isso. Instalado lá a tecnologia, feita em curso. Então, tem 6 escolas em Brasília que são equipadas com captação de água da chuva, com fossa ecológica, com miocário para tratar o resíduo orgânico. Tudo isso chegou lá de graça, né, para as escolas. Quem pagou foi o patrocinador. Então, para fazer tudo isso acontecer, eu tenho certeza que se eu tivesse na iniciativa privada ou no serviço público, como um coordenador aí de algum órgão, eu ganharia no mínimo 3 a 4 vezes o que eu estava ganhando. Então, eu abri mão para poder executar o projeto. Então, o custo, como eu comecei a conversa, que eu tenho para manter o instituto é um custo pessoal, é uma dedicação. Eu quero fazer isso, quero trabalhar como meu vizinho e ganhar 1/3 do que ele ganha, sim ou não. A nossa proposta foi sempre essa, por isso que deu certo. Mas, realmente, isso se torna oneroso para as pessoas envolvidas, porque acaba virando, de fato, um trabalho missionário, como eu falei, e a missão ela tem horas que, por mais amor que a gente tenha, né, cara, a gente também tem que pagar as contas de casa e tal, isso é um grande dificultador. Mas, por outro lado, tentando avançar aqui, que está ficando longa essa parte aqui da conversa, se não fosse desse jeito, como é que eu ia lá na escola deixar lá um curso de captação de água da chuva e entregar um tanque de captação de água da chuva? Uma empresa que não estivesse fazendo isso. Deixa eu te falar, não está longo não. Isso é um papo importante, porque é o seguinte, tem muita gente que quer engajar com essa tarefa de mudar as coisas. E é o que você falou, tem pessoas que vão ter uma personalidade com uma tendência empreendedora e talvez vão conseguir fazer isso de uma forma melhor, como, enfim, na esfera privada, né? Mas tem determinado tipo de ação que se alinha muito com a filosofia, com a ética da permacultura, né? Que se não for sem fins lucrativos, você não consegue executar. Então as pessoas falam assim, quer dizer então que o Instituto está ultrapassado. Não, o Instituto não está ultrapassado. É a mesma coisa que você mesmo estava colocando aí anteriormente com relação ao desenho permacultural. Ele é contextual. Tem um contexto que o Instituto funciona bem, tem um contexto que a rede funciona bem e tem um contexto que a iniciativa privada funciona melhor. No seu caso, eu acho uma história muito bacana, porque tem a questão da recuperação das bacias dos rios, tem essa questão do ensino da permacultura nas escolas, né? Agora, eu queria só te perguntar uma coisa. Qual que é o feedback que você tem desses projetos de alcance nas escolas públicas, em termos de reverberação, assim, mas assim, quanto desse esforço é traduzido em ações com os jovens? Durante o projeto é fantástico, né? Esse projeto que eu estava citando, ele foi feito em 2 anos. Durante esse tempo a gente acompanhou os meninos e o nosso projeto ele teve um diferencial bem bonito, foi que a gente foi passando uma peneira, tentando lembrar que 600 vagas em cursos. Aí dessa galera a gente conseguiu triar os mais pilhados, os mais animados. Fizemos uma turma especial para 30 se tornarem empreendedores
desses 30 que se tornaram empreendedores, 10 viraram bolsista no último semestre do projeto. Então, o projeto apresentou a visão de sustentabilidade, permacultura para esses meninos, deu as capacitações técnicas. Para cada tecnologia daquela que eu falei, tinha um curso vinculado. Então, curso de água-floresta, curso de água da chuva, curso de fossa de evapotranspiração, curso de minhocário. Os mais pilhados aprenderam a fazer isso profissionalmente e arrumaram o primeiro emprego no próprio projeto, como bolsista do projeto. Então, isso foi uma extensão. Além do impacto social, tem a questão do impacto econômico e de inclusão social. Você está pegando um jovem da periferia, em situação de risco, e dando para ele uma profissão que, além de ser um ganha-pão para ele, está prestando um serviço social e ambiental para a comunidade como um todo. Perfeitamente. E aí, depois do projeto, foi lindo, porque eu recebi feedback de gente que arrumou estágio trabalhando na área, em ONG ambiental, gente que começou a fazer coletivo socioambiental na própria escola. Então, a reverberação a partir dos alunos é muito bacana. Agora, o lado que deixa até a gente um pouco triste é ver que realmente no quadro dos professores rola um desânimo geral, né? Assim, eu acho que isso está correlacionado à exaustão que as pessoas estão vivendo, esse estresse dessa sociedade chata que a gente está vivendo. Então, os professores desmotivados. Então, assim, numa escola, você chega lá do quadro lá de 20 professores, tem 1 ou 2 que se animam, que abraçam o projeto e tocam para frente. Mas como é que fala? A escala interna ali dos professores é onde a gente mais sentiu uma certa dificuldade mesmo, sabe? O pessoal ganha muito mal, cara. E já tá todo mundo anestesiado, assim, desesperançoso. E cheio de trabalho para fazer, eles acabam vendo como trabalho a mais, né? Então é bem complicado. A gente não culpabiliza nenhum deles, a gente entende completamente, mas é a grande lacuna. Agora, tem 2 coisas interessantes, só para um parênteses assim. Todas essas tecnologias, a gente está chegando muito próximo. Eu tenho certeza que o CJ de 20 anos e o CJ de 40, ele é visto completamente diferente pelos seus familiares. Porque quando você começou há 20 anos atrás, Brasília não tinha racionamento de água. Hoje em dia, eu tenho certeza que o pessoal já olha e fala, putz, CJ, você já falava isso há 20 anos, hein? Esse barulho entrou aí? Tá pegando pelo microfone? Não, tá um pouquinho. Eu posso só fechar uma porta ali, só um minutinho. Pode, fica à vontade. Hein, CJ? Estou dizendo o seguinte, que o parênteses é só nesse sentido de que o que antigamente parecia ser muito vanguarda, hoje em dia as pessoas já é uma solução e ela é necessária, né? Então, dentro disso, eu estou só querendo fazer um alinhamento com o negócio da escola, que é o seguinte, essas pessoas que hoje veem isso de uma forma assim, pouco motivada, muito em breve, elas vão ver que isso é o único jeito de ir para frente, né? Existem programas nas escolas aqui, por exemplo, onde tem crianças que elas só conseguem aprender matemática porque acham qualquer, sei lá, uma dificuldade de aprendizado qualquer, se envolve no time da horta da escola, e aí a cantina da escola, para ajudar o projeto, ela compra o produto da horta. Só que aí é o seguinte, a autonomia. Você, tá bom, você vai vender, então você tem que vender, se vira aí com a matemática aí. Você tem que saber quanto que você precisa comprar de alface, quanto que você precisa comprar de semente de alface para replantar, de semente disso, semente daquilo, né? Quanto que vocês vão pagar para o time aí que trabalhou na horta aí. Então se vira aí. O moleque que nunca tinha tido vontade nenhuma de entender matemática na vida, fala assim, peraí, agora eu tenho que me virar. Então, assim, pela produção de alimento, às vezes a criança está aprendendo biologia, está aprendendo matemática, está aprendendo, né? Então, assim, esse projeto de vocês aí, ele com certeza ainda vai ter desdobramentos futuros, assim, próximos, né? Bacana, é isso mesmo. A gente sempre trabalhou essa loja. A gente trabalha muito com a educação, não só educando tecnicamente para a permacultura, e a nossa visão de educação para a sustentabilidade é isso, é exatamente esse exemplo. Como é que a gente consegue, a partir do atendimento das demandas reais, envolver todas essas outras ciências. Então, por exemplo, água de chuva, você usou a matemática, e eu sempre uso esse exemplo também. Captação de água de chuva é ótimo para ensinar matemática. Desde os cálculos de captação ao cálculo, a geometria, né, do cálculo de armazenamento de um tanque, dimensionamento dos materiais. Então é bem isso. A educação ela passa a ser sistêmica também quando a gente fala de educação para sustentabilidade, né? Bem bacana. Aí só voltar aqui. Diga. Não, eu tô dizendo assim, aí funciona muito melhor, porque um assunto liga com o outro de uma maneira muito mais real, né?
Só voltar aqui, porque eu acabei não falando, a coisa da recuperação de bacias, né? Esse é um exemplo muito bom, legal que você trouxe isso aí também, porque isso jamais seria feito também se não fosse esse formato, um instituto, pegando dinheiro de quem tem, levando para onde não tem. Porque qual foi o nosso projeto? A gente recuperou nascentes e beira de rio em propriedades particulares de pequeno produtor rural. O pequeno produtor rural, ele mal consegue recurso para produzir, né, para fazer a sua produçãozinha. Ele vai ter que se virar ainda, e por obrigação, vários deles vão ter que ser obrigados pelo Código Florestal e tal. Ele vai ser obrigado a recuperar os rios. Esse cara não vai fazer isso voluntariamente. E quando tiver que fazer compulsoriamente, vai ser uma sacanagem, porque ele não tem esse recurso sobrando. Não estou falando de um fazendeiro que está com o dinheiro sobrando e que, na verdade, é um destruidor, que tem mais que pagar as contas mesmo. Né? Que os ruralistas não nos ouçam. Né? Ou que ouçam e aprendam alguma coisa. Exatamente. Exatamente. Então, assim, quem é que ia financiar eu plantar muda de cerrado no quintal do seu João e da Dona Maria, se não fosse num formato do que eu chamo carinhosamente de onguismo? Ninguém, né? Só que acontece que no Brasil houve aí, não me lembro agora, acho que foi final de 90, início dos 2000, uma difamação das ONGs, mas esqueceram de associar as ONGs infelizmente, a nossa pior classe, que é a classe dos políticos, né? Porque o que aconteceu no Brasil? Vários políticos fizeram ONGs de fachadas com seus parentes e amigos para desviar a grana. E associou-se isso ao terceiro setor. E, na verdade, não é. As boas ONGs, elas são o contrário disso. Elas trabalham efetivamente pela causa, né? E não pelo dinheiro. Então, é isso que muda. Mas são pessoas de carne e osso que têm seus filhos, suas contas para pagar e tal. E é isso que, muitas vezes, a gente pondera na sua questão inicial lá das diferenças entre instituto, rede ou iniciativa privada. Deixa eu te fazer uma pergunta, CJ. Ainda com relação ao IPAM, vocês também têm os cursos onde vocês ensinam aberto para iniciativa privada, né? Ou seja, os alunos, as pessoas vêm... Para as pessoas direto. Isso. Como que é esse aproveitamento? Porque, eu dei uma olhada aqui no material e tal, vocês também têm um engajamento muito grande das pessoas que fazem o curso com vocês. Vou usar essa aspa de novo, as pessoas normais, né? O cidadão mediano da sociedade que vem e faz um curso de permacultura com você, vocês também têm uma conversão muito boa de engajamento desses alunos também, né? Boa, isso é bem legal também, porque, como a gente falou lá no início, né, a coisa da terra como uma oportunidade das pessoas poderem praticar, mas às vezes não é só isso. Às vezes o que falta para as pessoas, tendo ela a terra ou não, são outras pessoas, né? Porque é muito difícil a gente fazer as coisas sozinhos. Eu fiz, mas eu tinha um apoio, ainda que moral, né, da minha família, mas tinha meus irmãos mesmo de sangue, que me ajudaram, e tinha ali uns 2, 3 amigos muito fiéis à amizade e à causa. Eu já era liderança de movimento estudantil, então eu já trazia gente comigo. Eu tive um certo apoio, mas assim, o carregar caixa, né, que é a analogia que eu falo, quebrar pedra, tem gente que usa também, eu sempre fui esse tipo de liderança. Assim, se eu tenho que quebrar pedra e preciso de gente comigo, eu sou o que vai mais dar picaretada na pedra para quebrar essa pedra, porque eu estou fazendo aquilo com o objetivo de quebrar pedra, e também porque o meu jeito de liderar é mostrando para as pessoas que dá para dar a picaretada correta, né? Então, Cláudio, mas só desculpa te interromper, mas tem um lance que é importante, que tem mérito seu e tem um pouco da questão do destino da vida também, que é o seguinte: você teve uma ingestão de combustível motivacional muito grande, porque você conheceu o Bill Mollison, teve contato direto com o David, teve contato direto com o Ernest há muito tempo atrás, né? Então, assim, além de todo o seu próprio fogo, né, a sua própria motivação, tudo bem, foi mérito seu, você saiu buscando isso aí, mas você tem um elemento de estar no lugar certo, na hora certa também, que você teve acesso a pessoas que, quando você entra em contato com elas, é difícil você sair dali e não está muito motivado para agir, né? É verdade, com certeza. Mas é isso que você falou. Se eu tivesse ficado em casa quieto, ainda que fosse lá na Asa Branca, eu não teria chegado a essas pessoas, né? Então isso vem de uma agitação, né? Eu acho que uma palavra assim que talvez resuma um pouco do como eu consegui fazer isso tudo é de fato a inquietação, o inconformismo. Então sempre me mexi, sempre, né? O Ernest eu conheci em 2000, quando eu estava organizando um congresso de estudantes de engenharia florestal. Eu acho que foi até hoje o congresso mais, como é que fala, de maior adesão. Foram 500 e tantos alunos. Foi aqui na UNB em 2000. E eu consegui promover uma palestra do Ernest,
do André Soares, que é o meu professor de permacultura, e aí outros figurões, Leonardo Boff e tal. Então eu apresentei essas ideias, na época, em 2000, para uma galera que se torna naturalmente multiplicadores, futuros engenheiros florestais, né? Então, se eu não tivesse já ouvido falar no Herges Descoberto, tido a atitude de mandar uma cartinha para ele, convidá-lo, e aí a resposta, só para contar mais uma história muito bacana, mandei uma carta para o Ernest, chamando ele para vir palestrar no congresso, e ele respondeu assim: tá, eu posso até ir, mas vocês têm que vir passar 10 dias aqui comigo antes para ver se vocês me querem aí mesmo. Né? Então eu tive a oportunidade, eu e um colega, passamos 10 dias com ele lá, só ele, o colega e ele, nem a esposa dele na época não estava lá, nem os filhos, ninguém. Então foi uma imersão 100% full time de atenção dele. Muito legal. Foi fantástico, né? Então realmente vem de uma história lá de trás. Mas você tem razão, isso motiva muito. E aí eu tento ser um pouco isso para as pessoas, né? Voltando à sua última pergunta. Quando a pessoa sai de um curso nosso, ela encontra no Ipoema um espaço para trazer suas ideias e sua vontade de colaborar, e é um espaço onde a gente se esforça para possibilitar isso. Então, várias pessoas que fizeram nossos cursos, eles acabam se tornando permacultores não só com uma vida mais sustentável, mas atuantes disso. São estudantes de biologia ou de engenharia florestal que acabam se formando e indo atuar com isso. São pedagogos que acabam levando para essa questão da educação para a sustentabilidade, né? São artistas, sociólogos, antropólogos que acabam realmente trazendo isso não só para a sua vida pessoal, propriamente dito, mas também para a sua vida profissional. E o Ipoema ele realmente tem essa missão de colaborar com isso. É bem bacana acompanhar isso. E é isso, é embasado nessa necessidade das comunidades de apoio, né? A gente precisa estar junto, né? O elemento então, curso... só para fechar, ou seja, pode falar. Apesar de oficialmente sermos um instituto, a gente acaba funcionando como uma rede também, né? Não, que você cria uma rede para os alunos, né? Isso. Eu ia perguntar o seguinte: se você for colocar-se num percentual, assim, em termos de manutenção do instituto, qual que é o papel do curso? Assim, ele tem um papel de apoio financeiro muito grande ou é uma coisa que fica ali? Como é que é equilibrada essa questão da missão educação dentro do instituto? Então, a gente tem, dentro da missão educação, a gente tem dois viés. Os cursos, propriamente dito, onde são capacitações mais técnicas, né? Só fazendo a ressalva aqui de que a permacultura não é uma técnica, é uma metodologia, mas tem também as vivências, né? Lá na Asa Branca a gente faz as atividades de receber turmas para turnos né, o turno ali amanhã ou à tarde, aonde o que a gente está fazendo na verdade é plantar uma sementinha. Então essas visitas guiadas, né? A gente faz aulas ao ar livre e tal. Eu acho que é um solo fertilíssimo que a gente tem para plantar essa sementinha, e aí vão crianças de 5 a 80 anos, a gente recebe muitas famílias, acho que eu falei isso aqui no início já. Então, essa galera sai contagiada pelo vírus da permacultura, voltando à analogia do vírus que eu tinha feito lá. Isso é muito bacana. E a galera que faz os cursos, que aí passam no mínimo 4 dias, então os cursos variam de 4 a 10 dias em imersão, acabam, muitos deles até, de fato, vivendo uma vida mais sustentável, de menor impacto, e outros se profissionalizando. Esses dois vieses juntos, eles não são muito significativos do ponto de vista de aporte financeiro para o Instituto. Eles são mais significativos. Você me vê olhando para cá, porque tem uma janela fechando, fica escurecendo. Então, tranquilo. O vento fechando a janela. O aporte financeiro vindo desses dois não é muito significativo, mas o aporte emocional, na falta de uma palavra melhor, motivacional, né, melhor dizendo, é muito grande, porque é a hora que a gente também bebe dessa energia de pessoas. Então, do mesmo jeito que o estudante precisa de gente para se empoderar, a gente também precisa de gente para se sentir empoderado e continuar. Processo ensino-aprendizado já dizia Paulo Freire, só se completa com os dois, né, o professor e o aluno. Perfeitamente, é exatamente isso. E não só no sentido de incremento, né, do nosso conhecimento, mas principalmente no incremento de motivação. O que eu, pessoalmente falando agora, o que mais me motiva quando eu estou dando aula não é se a pessoa aprendeu a fazer um tanque de água da chuva ou não. É o quanto que o olho dela brilhou sabendo que isso é possível.
Então, isso é o maior aporte para o Instituto. Agora, do ponto de vista de recursos para fazer o impacto positivo que a gente faz, é mais via editais mesmo, editais e patrocínio. Não, perfeito, porque uma coisa complementa a outra, né? CJ, olha só, eu queria cobrir duas coisas. Só um detalhe aqui, Eurico, que eu me lembrei, que é importante, porque de vez em quando se ouve muitas críticas em relação aos institutos, né, dos valores dos cursos, etc. Como eu falei aqui en passant, para mim a questão do valor financeiro, ela tem que ser referenciada no valor em si, né? Então eu faço várias provocações para as pessoas. Mas quanto é que custa uma mensalidade, né, numa faculdade particular? Por que o curso, que muitas vezes vai ensinar uma pessoa a ser um funcionário da Monsanto, ensinando aquela pessoa como é que ela deve vender veneno, a pessoa vai lá pagar um valor X lá de R$ 1.500 e na hora de fazer um curso que vai transformar a vida dela e é bom para a humanidade, aquilo vai ser questionado, aquele valor? Esse é um aspecto. E outro aspecto normalmente os institutos, eu não posso dizer que são todos, mas o IPOEMA tem essa política, a gente tem geralmente duas taxas de valores. Aquele valor que a gente fala do valor justo, que é a pessoa que só pode pagar ali o limite, e o valor anjo, que a gente chama, que é uma pessoa que pode pagar um pouquinho mais para que esse pouquinho mais seja revertido em bolsas para quem não pode pagar. Então, geralmente, nas nossas turmas, sempre tem gente que ou pagou 50% ou pagou 30%. No início, a gente dava até 100% de bolsa. A gente parou de dar, porque esse já é um outro entendimento da nossa experiência, de que o receber de graça também tem um lado negativo, de que a pessoa que está recebendo não dá tanto valor assim. E ela não retribui, né? Eu tenho essa experiência com curso também. Eu já dei muita bolsa e a quantidade de pessoas que para ou que não engaja, assim, existe uma correlação entre as pessoas que recebem bolsa e não terminam o curso, ou as pessoas que terminam o curso com bolsa e engajam muito pouco. E o outro lado também é verdade. As pessoas que às vezes pagam com muito sacrifício são as pessoas que levam aquilo ali adiante porque valorizam o que foi investido, né? Mas enfim, uma opinião pessoal minha, eu acho que a cabeça do brasileiro, estou fazendo uma generalização e peço desculpa por ela, mas a cabeça do brasileiro de um modo geral, principalmente das pessoas que trabalham com empreendedorismo socioambiental, as pessoas quase que pedem desculpa quando elas precisam cobrar por alguma coisa. E isso é uma mentalidade retrógrada, né? E da mesma forma que é retrógrado as pessoas que nos julgam, né? Ah, mas você tem essa missão aí toda bonitinha aí, mas seu curso é caro pra caramba. Quer dizer, então, que para usar uma analogia que você mesmo colocou, então quer dizer, então, que se eu estivesse vendendo veneno para Monsanto, então eu podia ganhar bem. Agora, porque eu estou fazendo bem para o planeta, eu tenho que ganhar mal? Perfeito, exatamente. Eu tenho usado exatamente essa frase aí, cara. Mas assim, tem o cara que criou o Cidades em Transição, eu estava escutando uma entrevista dele tem pouco tempo, e ele falando isso, falou assim, olha, gente, eu comecei a participar das reuniões da permacultura e o pessoal se organizava assim, eles queriam que todo mundo fizesse um voluntariado na quarta-feira à noite, depois que bota os filhos para dormir. Como é que você quer mudar o mundo nessa escala? O restinho de hora que sobra. Aí ele falou assim, olha, mas ele também é um cara que vem assim, do país de primeiro mundo, então as relações comerciais tendem a ser mais transparentes e as pessoas julgam menos, né? Ele falou assim, olha, não, tem que ser financeiramente viável, senão não vale a pena. E ele consegue com isso, sabe? Mas, enfim, eu queria fazer um outro negócio, é o seguinte, você tem um papel muito importante também na mídia, há bastante tempo você traz a permacultura e essas soluções de tecnologia socioambiental para a mídia, né? Várias das suas ações, por causa da escala, enfim, por vários motivos, a sua própria competência e tal, você conseguiu muita pauta com a mídia, né? E você teve essa função. E você está preparando um outro momento agora, que é de levar toda essa bagagem sua de educador para a internet, né? E multiplicar ela lá. Como é que você está preparando isso aí? Maravilha. Inclusive, eu tenho um lado meio místico, né? As pessoas têm um certo preconceito com isso, mas eu acredito muito em sincronicidade. Então, quando você me ligou, eu falei, cara, é isso, né? É a sincronicidade rolando, porque o que você está fazendo, gerando conteúdo, é também a minha base dessa entrada nesse mundo, né? Mas a ficha que caiu foi exatamente essa. Eu comecei a falar
as pessoas que me falar do que eu estou fazendo, né? Falar e mostrar, as pessoas que tinham capacidade de me ouvir, né? A minha voz física presencial se interessavam. E aí o que eu percebi de 2 anos para cá é que, cara, se eu fizer isso pela internet, não vão ser só aquelas 20 pessoas à minha volta, né? Eu pego o número de 20, que é um tamanho médio das nossas turmas. Vai ser 20 mil, 200 mil, 2 milhões, por que não, né? Tem canal no YouTube aí que bomba, fazendo besteira, sem juízo de valor. Besteira no sentido de né, bobeira, gastando tempo. Então, por que não a gente que está produzindo conteúdo, todos eles, seja de permacultura, seja do que for, mas conteúdos de valor, não entrar nisso? Então, essa foi a ficha que caiu. E aí eu estou entrando, eu estou elaborando para final de maio, início de junho agora, um workshop. Vou fazer um workshop gratuito falando sobre escolhas sustentáveis. Tá? Esse vai ser até o tema do workshop, escolhas sustentáveis. E a minha ideia é evoluir isso para cursos online. Então, eu quero realmente pegar toda essa bagagem de 20 anos. E o legal é que eu não vou falar só da parte técnica, né? Vai ser uma troca também muito honesta e transparente dos erros e acertos. E uma outra coisa meio besta que a nossa sociedade faz, porque a gente todo mundo tem que ser perfeito, né? Vivemos no mundo da competição e tal, então todo mundo tem que ser perfeito. Ninguém pode assumir os seus erros e errar. Nessa de ninguém assumir os erros, todo mundo repete os mesmos erros. Porque como a gente não troca os erros, a gente não pode aprender com os erros dos outros. E a minha intenção é o contrário, falar, olha, por esse caminho eu já tentei, isso não dá certo, então não façam desse jeito, né? E esse, então, esse é o papel do bom professor, né? Economiza a jornada do aluno. O aluno tem que chegar onde ele chegou mais rápido. Exato. Exatamente. Então, a gente vai formatar esses cursinhos online e, por enquanto, eu estou gerando conteúdo. A gente está com um blogzinho que eu dei uma paradinha pela falta de um designer, que agora estou com um companheiro aí, o Rodrigo, né, voltou aqui para ajudar a gente, mas bastante conteúdo em forma de texto, de infográficos, alguns videozinhos, que aí a gente vai perdendo um pouco a timidez, né? E estamos ocupando esses espaços. Então, a gente já tem os canais no YouTube, tem o nosso site, que já fica aqui para a galera, ipoema.org.br. Um canal no YouTube que se chama Permacultube, né, a junção de permacultura com o YouTube, onde, por enquanto, tem várias matérias jornalísticas que você estava mencionando aí. E é interessante que essas matérias, a gente nunca teve assessoria de imprensa, a gente sempre foi 100% espontâneo, né, o que se chama de mídia espontânea, a gente foi descoberto. E aí o jornalista me ligava, eu sei que você tem um projeto legal para mostrar, e vinha mostrar. São mais de 5 horas de matériazinhas de jornal de 5 em 5 minutos, dá mais de 5 horas, realmente é muita coisa. Todas as TVs abertas, várias TVs fechadas, TV Câmara, TV Senado, essas TVs institucionais todas. Então, já os jornais nacionais das grandes emissoras, então tem muita coisa. Isso está tudo nesse canal e a gente vai começar a usar esse canal também para vídeos produzidos. Tem um outro canal nosso, que foi vinculado ao projeto Águas do Cerrado, que é aquele projeto grande que eu mencionei, que a gente fez uma websérie. Ela não chega a ser pedagógica, mas tem uns vídeos bem instrutivos, são 8 séries. Fica aí também para a galera. O nome do canal é Águas do Cerrado, a websérie se chama No Correr das Águas. Então a gente está com essa entrada aí de vídeo, texto, blog, vamos ocupar a internet. CJ, faz assim, eu vou tomar nota de todos esses links. E aí, nas notinhas do podcast que eu boto no site, já todos os links que o pessoal já acha mais fácil. E maravilha. Para contextualizar, eu assisti um documentário tem relativamente pouco tempo. Eu esqueci de novo o nome da pessoa, eu estou com a cabeça tá fraca. O cara trabalhava com animação em hospitais, então ele fazia aquele lance do palhaço no hospital e tal, trabalhava aquela questão do lúdico, né? Principalmente para as crianças em situação nas alas de terminais, né? Pessoas com câncer, enfim, essas coisas todas. Vou dar uma volta aqui, você vai entender onde eu estou chegando. Esse cara montou um curso para ensinar as pessoas a fazer o lance do palhaço e tal, da arte circense em hospital. Aí veio isso é o cara no documentário contando a história dele. Aí vem um empresário, a cabeça da mente de escassez, né? Pô, mas vem cá, você está ensinando as pessoas a fazer o que você faz, você não tem medo de perder o mercado? Aí ele falou assim, meu amigo, o meu concorrente não é o outro palhaço. O meu concorrente é a ignorância e a tristeza. Quanto mais gente estiver fazendo o que eu estou fazendo, ajudando os outros, melhor o mundo vai ser. Então, assim, dentro dessa parábolazinha aí,
Cara, eu estou divulgando o trabalho de todo mundo. Se for pessoa séria, que está ajudando as pessoas a mudar a vida delas e tal, eu divulgo o trabalho de todo mundo. Eu não quero saber qualquer impacto positivo, sabe? Porque eu acho que a gente chegou num momento tal que todo mundo precisa ver que cada pinguinho conta. Então, manda, É eu isso aí. divulgo lá. O que for canal meu, pode contar que a gente está divulgando. Tamo junto. Ou seja, Maravilha, meu velho. É isso aí. eu tomei muito do seu tempo, fico muito agradecido, mas eu queria fazer Imagina. mais uma pergunta. Talvez pouca gente saiba, porque você fez isso numa época em que a internet não estava ainda tão difundida, mas você talvez tenha sido a primeira pessoa a ensinar permacultura no ambiente universitário no Brasil, não foi isso? Isso. Eu também não tenho certeza dessa informação, mas eu apostaria que sim. Minimamente a primeira pessoa a dar aula numa universidade pública federal, né? Em 2003, assim que eu tinha acabado de sair da universidade, eu me formei. Bom, um detalhe: o meu trabalho final de graduação na engenharia florestal foi exatamente o design da Chácara Asa Branca. Então, como eu gosto de dizer, eu empurrei goela abaixo design permacultural desde o título do meu trabalho, que era o design permacultural numa chácara de 4 hectares do Cerrado, né? Engenharia florestal, Cerrado, eu consegui amarrar. O objeto era o design em si, não era nem a agrofloresta, que, claro, não estou na engenharia florestal, então os caras sempre ficam procurando o foco, né? Meu foco é dizer que eu estava ocupando sustentavelmente o Cerrado. E aí, isso foi em 2002. Em 2003, o legado que eu deixei de movimento estudantil, ainda estava muito próximo, muito em contato, bateram na mesa lá das reuniões com os professores e conseguiram a aprovação para se criar a ementa da disciplina. Me chamaram, eu fiz a ementa da disciplina, apresentei essa ementa, eu criei, ela teve que ser assinada por um professor da casa, obviamente, mas quem criou fui eu, e aí aprovaram no colegiado a criação dessa matéria. Essa matéria foi criada, ela entrou no sistema. E aí, no mesmo ano, assim que essa matéria foi criada, eu fiz uma cartinha dizendo que eu queria ser professor voluntário. E aí me disseram que, mesmo sendo voluntário, não bastava só graduação, tinha que ter mestrado. Aí eu fui cuidar da minha vida. Fiz o meu mestrado. Em final de 2006, mestrado pronto, né? Defendi meu mestrado, que também tinha permacultura já no título. No mestrado, meu trabalho foi dar um PDC, eu dei um curso de permacultura num assentamento rural. Só que a minha medição não era técnica, ele já tinha uma horta orgânica e tudo. Minha análise não era se a horta orgânica produziu mais, quantos litros d'água da chuva guardaram. Foi uma abordagem mais sociológica. Eu estava vendo a aceitação, a aceitabilidade das pessoas em relação a essas novas ideias, essa quebra de cultura. E o resultado foi bem positivo. Nos assentamentos rurais, a galera bem disposta e bem a fim de incorporar tudo isso. Bom, mas aí então eu, com o mestrado em desenvolvimento sustentável, num centro de desenvolvimento sustentável da UNB, que é um centro de referência mundial. Com esse mestrado que já tinha permacultura no título, fiz uma nova cartinha, anexei o meu diploma de mestre, e aí eu pude dar aula lá então. Então a matéria ficou parada ali de 2003 até foi 2008 que eu comecei a dar essa matéria. Teve um intervalo aí entre a conclusão do mestrado e o início. De 2008 a 2011 eu dei aula, foram quatro anos, 8 semestres. Deixa eu silenciar aqui de novo para... Eu imagino que deve ser muito chato ficar tossindo com o microfone aqui, né? Então, eu tô rindo Bom, aqui porque assim, foram então... o ouvinte falou assim: o que aconteceu? Ficou mudo? Não, gente, ele tava tossindo, viu? A gente economizou vocês. Economizando o ouvido aí. Então, foram 4 anos dessa disciplina, quase 300 alunos, e era um fenômeno, porque eu abria 30 vagas e só conseguia parar com 40. As pessoas iam insistindo, já 2 semanas de aula ainda tinha gente que queria entrar, e aí o coração mole ia deixando, as turmas que eram para ser com 30 chegavam com 40 alunos. E aí, quando isso, no último semestre de 2011, eu Desculpa, comecei a precisar cuidar era, mais da minha vida. era uma matéria optativa para os alunos da UNB, não era uma matéria, não era eu falo, não era uma atividade extracurricular, uma matéria de Não, extensão. matéria que conta crédito como matéria optativa da engenharia florestal e metade das vagas era um módulo livre para todas as disciplinas, todos os cursos, né? E interessante porque tinha muito artista, antropólogos. Antropólogo não é tão de se estranhar assim. Deixa eu ver, o mais estranho que eu tinha.
A museólogo foi parar na minha aula, então assim, tinha de tudo, era bem interessante. Mas metade das vagas era para os estudantes de engenharia florestal. E contava crédito. Não tem gente, durante 4 anos tem gente que saiu com o currículo ali de crédito que tem uma matéria que é a introdução à permacultura. Isso para mim é bastante Legal. orgulho, né? Qual que era o tamanho da grade? Então, assim, eram 64 horas. Era quase então, era quase o PDC. Quase o PDC. E eu seguia mais ou menos ali a grade do PDC mesmo. Muito bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa, CJ, assim, eu tenho pensado muito nisso, assim, eu acompanhei aqui na Austrália a Robin Francis, ela estruturou um college, né? E ela funcionou durante, acho que 11 anos. E aí, em 2013, agora ela parou. E aí ela criou, como você criou a ementa do curso de introdução, ela criou a ementa do curso que aqui é chamado Certificado 4 e diploma. Mas ele é mais do que o segundo grau e menos do que o nosso bacharelado aí. Ele é o meio termo que a gente não tem aí no Brasil. É uma educação técnico, enfim, tem um termo aí. Agora acho que já tem um termo parecido. Mas enfim, ela criou e aí ela pegou e entregou isso na mão do governo. E aí agora alguns colleges aqui na Austrália têm esse curso, que é o certificado 4, tem certificado 3, 4 e diploma. São 100 e tantas horas, assim, não sei, acho que são 140 horas mais ou menos. Mas meu ponto com isso é o seguinte, agora foi criado também o curso de bacharelado numa universidade aqui do sul da Austrália, onde deram ao David Holmgren o título de doutor honoris causa, etc. Mas eu estou contando essa história toda para dizer o seguinte, o Bill Mollison fez o caminho inverso. Eu tive um pouco dessa conversa com o Arthur, que é um professor lá de Santa Catarina, que está encabeçando também um pouco desse movimento de trazer a permacultura para dentro da academia. E a minha provocação de advogado do diabo é o seguinte, eu não sou contra, mas eu faço algumas reflexões. O Bill Mollison fez um movimento contrário. Ele era um acadêmico, criticava muito o cientificismo, o academicismo, e usou da estrutura do pensamento acadêmico para montar o curso de permacultura, mas o movimento dele foi de êxodo. Ele queria multiplicar para o maior número de pessoas possível. A preocupação que eu tenho com relação ao ensino muito formal da permacultura no ambiente acadêmico, especificamente, é que ele pode criar uma hierarquia que ela pode funcionar de maneira excludente. Por exemplo, você vai no assentamento do MST e forma lá 15 multiplicadores, educadores em permacultura, pessoas que têm um tino para ensinar, etc, etc. E vem uma pessoa que tem uma formação acadêmica, vai no mercado de trabalho, ou até mesmo do jeito que a nossa sociedade funciona, a pessoa que tem o título acadêmico acaba sendo mais valorizada do que a pessoa que só tem, por exemplo, o certificado de design permacultural. Né? Você não acha que a gente pode estar criando aí uma hierarquia que ela é perigosa para a multiplicação da permacultura? Não, eu discordo um pouco. Eu entendo a lógica do risco potencial, mas eu acho que está muito distante disso porque tem muito espaço. Eu acho que o cara que recebe o curso de permacultura no MST não é para virar empregado de ninguém. Então, esse cara, o certificado é para ele lembrar com muito orgulho daquele curso que ele fez, mas a aplicabilidade dele vai ser que o lote dele tem a agrofloresta, tem a água da chuva, que ele aproveite o esterco do gado, etc. e tal, e que ele passe a ter uma produção agroecológica e não mais uma produção convencional, dependendo do Pronaf, né? Que, para quem não sabe, é o financiamento para a pequena agricultura. Já o outro está de fato procurando um emprego, então talvez isso seja um ponto positivo para ele, né? Então eu acho que são campos diferentes que não vão conflitar, não. Mas eu entendo a lógica e eu tenho mais essa preocupação relacionada a regulamentações, leis que vêm falar de regulamentações, que é diferente do academicismo. Eu acho que, e principalmente nesse formato que a gente está fazendo, que não são graduações de permacultura, talvez no futuro isso sim poderia ser um problema. O cara dizer que para poder falar de permacultura tem que ter um diploma, né? Por exemplo, por mais que a vovó Maria saiba um monte de fitoterápico, ela não pode atender num consultório médico porque ela não tem diploma de médico. Esse tipo de problema, a partir do momento que a permacultura é uma profissão que, por sua vez, é regulamentada em função de um diploma acadêmico, aí sim. Agora, enquanto disciplinas que são incrementos, que são conhecimentos a mais, eu acho que está muito distante disso.
Mas o que eu estava falando da minha preocupação é, por exemplo, vamos regulamentar o uso de água da chuva no Brasil ou em Brasília. Se essa regulamentação significar que para eu fazer um tanque de 50 mil litros, eu preciso contratar um engenheiro que tenha CREA, um arquiteto que projete isso no desenho, um engenheiro químico que vai ter que fazer análise semestral dessa água, é uma regulamentação que está inviabilizando exatamente o que a gente quer promover, que é o faça você mesmo, que é a autonomia. Então, se a regulamentação vem nesse sentido, ela joga contra. Mas se é uma regulamentação que cria normas em relação tem rede de abastecimento, vai ser isento de pagar, porque, na verdade, é uma regulamentação que tem que favorecer. Então, por exemplo, hoje, se você, aqui em Brasília, se você tem rede de esgoto na sua casa, você é proibido de fazer uma fossa de evapotranspiração, porque você é obrigado a usar a rede de esgoto, porque a rede de esgoto está ali dimensionada para contar com a sua água de esgoto. Por outro lado, a água uma informação pluvial... sobre isso aí, CJ, desculpa. Tem uma informação sobre isso aí também. A CAESB e vários outros concessionários de água no Brasil, as habitações particulares, a gente não paga o esgoto, né? Mas essa lógica aí ela é uma lógica mercadológica, porque todo ambiente comercial você paga a água que você consome e você paga o esgoto também. Então, essa obrigatoriedade... Aqui no residencial. Também, né? E a conta é cobrada igual, em duplicidade. Então, e essa é a lógica que eu ia falar da água pluvial. A lógica mercadológica aqui é assim, se você consumiu 10 metros cúbicos por mês, e isso te custou X, vai ser cobrado o mesmo X em esgoto. É assim que funciona. E esse é o segundo etapa. Por mais que você faça fossa, você não pode fazer porque você é obrigado a entrar. Mas ainda que você fizesse, né, na clandestina, você vai pagar por esse esgoto mesmo sem estar usando a rede. Por outro lado, a água pluvial, a água de chuva, ela não é direcionada, ela não pode ser, né, por legislação, também direcionada na rede de esgoto. E a partir do momento que a água que chega na minha caixa d'água, liga o meu chuveiro e vai para a minha rede de esgoto, ou seja, no caso da onde eu tenho água de chuva armazenada, mas entrego a minha água servida para o esgoto, eu estou jogando na rede de esgoto uma água que não foi computada na entrada. Então, esse é um inibidor também para a lógica do sistema das grandes distribuidoras, porque a água pluvial, em tese, eu não posso juntar na água de esgoto. A água pluvial é para correr por outra rede. O que significa isso? Eu estaria superdimensionando a rede de esgoto, jogando uma água que, como ela não foi ofertada pela concessionária, ela não está calculada no cálculo de evasão da água servida. Né? Faz até um sentido matemático a coisa, mas do ponto de vista disso ser um impeditivo é uma grande loucura. Né? E de sustentabilidade também, né? É uma maluquice total. Mas, enfim, a provocação que eu faço nesse sentido do acadêmico é o seguinte: muita gente aqui antigamente fazia o curso de PDC e adquirindo experiência aqui, ali e tal, e começava a trabalhar de alguma forma como permacultor, seja como consultor de desenho, enfim, como gestor de espaços, enfim, né? E a partir do momento que se criou esses cursos, existe uma expectativa do empregador de que essa pessoa seja melhor do que a outra que só tem um PDC. E, na verdade, escasseou ainda mais, porque quem faz o curso de permacultura, isso é aqui no mundo inteiro, ainda que na Austrália, que tenha sido criado aqui, mas ainda é assim também. Não existe um mercado de trabalho para a gente tem que cavar esse mercado de trabalho, porque a gente ainda está à margem. Tanto a gente está à margem que a gente está entrando em hecatombe ecológica. Né? Se a gente não fosse margem, o planeta não estava como está. Então, a situação que a gente está hoje é que, mesmo aqui, a gente termina um curso desse, ainda tem que cavar. Você vai oferecer um serviço, você tem que explicar o que é, você tem que ver como que você vai explicar ou vender aquilo, né? E aí, nesse movimento, com essa sistema dos colégios técnicos, né? Quando você fala disso, você fala assim, não, mas você tem um certificado 4, você tem um diploma? Não, tem um PDC. Não, PDC é o certificado. Você tem Então, assim, criou essa gradação que às vezes eu acho que ela não é vantajosa para espalhar, sabe? Só isso. Esse aqui é o meu ponto. Entendi. Talvez a gente esteja ainda numa diferença de time, né, da coisa. O fato de que existem colleges aqui ensinando a permacultura e que, enfim, né,
já mostra que está um pouquinho mais avançado nesse sentido de pelo menos como é que fala, de aceitação da permacultura como uma ciência, como uma coisa, né? Mas enfim, CJ, deixa eu te falar uma coisa. Eu fico aqui já de antemão disposto a gente fazer o lançamento do material online aí quando você for fazer, discutir ele como um todo, que eu acho que é um viés interessante, não é um curso de permacultura, né? Como você falou, talvez seja mais uma vivência online, onde você vai compartilhar com as pessoas e guiar as pessoas para sair de uma vida que está totalmente dependente do sistema de combustíveis fósseis e outras coisas, e ajudar essas pessoas a tomar decisões e desenvolver o pensamento sistêmico que possa levá-las a uma vida de impacto positivo. Eu fico aberto aqui para a gente fazer essa divulgação aí, cara. Eu acho que é super interessante para as pessoas acompanharem isso aí e até também, quem tiver interessado, se matricular e fazer o curso. Eu deixo aberto aqui. De novo, cara, muito obrigado pelo seu tempo aí e prazerzão o papo. Tá? Eu vou ligar cara, prazer foi meu. Nas notas do programa todos os links aí seu. A gente faz uma notinha para todo mundo para facilitar esse encontro aí também, tá? Maravilha, meu irmão. Eu vou te ajudar nisso aí. Eu vou te encaminhar, então, os links certinho para te facilitar a vida aí. E agradeço aí mais uma vez, agradeço aí aos ouvintes que estão até agora aí com a gente. E é isso, bola para frente. Vou te mandar os materiais aqui à medida que a gente for produzindo também. E sucesso aí, cara, porque o que eu tenho dito é que não sou eu ou o Eurico que precisa, porque o que ele faz tem que funcionar e tem que dar certo para ele não ficar triste, né? É porque o planeta precisa disso, né? É isso. As gerações futuras precisam, e é isso, é hora o coração junto com a mente, porque a gente precisa de raça para transformar, né? Eu acho que há muito tempo eu tenho dito que não é por falta de soluções técnicas. Soluções técnicas não é o mais importante no momento. O mundo tem fome, cara. E tem alimento para 15 bilhões de pessoas. Então, assim, é uma questão de fato de escolhas sustentáveis, né? Bora começar a fazer essas escolhas aí direitinho. E ainda bem que a gente tem pessoas como você aí ajudando as pessoas, pegando pela mão para ajudar a fazer essas escolhas aí. CJ, brigadão, velho. Um abração, sucessão aí para tudo aí, viu? E essa foi a entrevista com o Cláudio CJ, muito bacana. A gente percebe aí que quando a gente age no chamado interno que a gente tem, o primeiro passo é curtinho e logo ali, mas a história leva a gente muito longe. Na semana que vem o papo é com o Gabriel Menezes, que já participou com a gente aqui no Impacto Positivo, acompanhando a esposa dele, Thalita, dando uma super entrevista sobre a pedagogia viva. Mas na semana que vem o assunto é sistemas agroflorestais na veia. O Gabriel é um talento muito, muito forte nessa área, tem ajudado várias pessoas, vários agricultores familiares na região do sul do Brasil, não só no sul, mas no Brasil inteiro. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa carreira dele, ajudando outras pessoas a montar esses sistemas e como é que, enfim, essa carreira também dentro da consultoria agroflorestal mudou muito a vida dele e da família como um todo. Semana que vem, então, Gabriel Menezes, Simbiose Agroflorestal, uma dose aí, super dose de SAF na veia. Um abraço e até a próxima.